Já está a gravar? Ora, boa noite. Boa noite, muito boa noite, meus senhores. Bem-vindos a mais uma tertulia da Saltar Trilhos, da revista Bike, da revista Ciclismo a Fundo e do site mountainbikes.pt. É verdade. Luís, quem cá temos hoje? Então quem temos cá hoje, nada mais nada menos do que Vasco Maia e Helder. Então, e o Maia veio de onde? Está no meio. Então, Vasco Maia, não gostas do nome do Maia. Gostas do Costa. Vasco Costa e Helder Ferreira. Estamos a falar hoje da dupla que dá assistência médica em qualquer corrida do pelotão nacional. Estamos a falar que é o doutor que, naquele momento mais difícil que o ciclista, às vezes é o mais difícil mesmo, né? Subida à Senhora da Graça, Serra da Estrela, naquele momento mesmo de dificuldade é quando tu vais prestar o teu auxílio, a tua ajuda, e o Helder que logo a seguir, pá, o Helder não tenho muito a dizer. Eu não faço nada. Tu não fazes nada, não. Tu só, eu faço por exemplo, no carro para não derrapar nas curvas. não é o caso, mas eu, por experiência própria, sempre que necessitei e recorri à vossa ajuda, tu fazias-me sempre assim qualquer coisa e eu, não, já passou. Pá, tu és mau. Assustador, eu sou assustador. Tu és mau. Eu sou. Pá, Mas eu pronto. costumam-me pela minha fisionomia e por este aspecto cabeludo pela que eu careca. tenho. É pela careca. Costumam-me ter algum respeito. sim. E agora diz-me lá uma coisa. Faço-te uma pergunta. Oh Helder, faço-te uma pergunta. Com pelo ou sem pelo? Sem pelo. Sem pelo. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pronto, é isso. Acho que é muito mais fácil de poderes tratar num ciclista sempre sem pelo. Olha, mais Eu por acaso imagino o Rafael Silva, um grande bem-aja ao Rafael, se ele estiver a Um ver. abraço para ele. Ah, e o pelo das pernas? De qualquer pelo. Qualquer pelo! Então do que é que estavas à espera? Estamos a falar. Estavas à Sem espera? pelo. Ciclismo. Sem pelo. Estamos a falar de Isto é ciclismo. uma tertulia. Agora, Já vais falar agora do Rafael. imagina, naquela queda o ano passado, chegada à Castela. Já viste o que era se tivesse que suturar Castelo Não, o Tony Ramos da Madalena? provavelmente. Era complicado. Para quem não sabe, para quem não sabe, expliquem lá a situação. A situação foi uma situação de uma queda que envolveu vários ciclistas. O Rafael, de facto, foi aquele que, do ponto de vista médico, na altura, ficou assim visivelmente mais O Edgar maltratado. Pinto. O Edgar Os também. dois. Sim, o Edgar acabou o abandono. acabou por abandonar nesse dia. O Rafael depois teve um mediatismo para além da queda e de tudo o que lhe aconteceu, daquela imensa sutura que tivemos que fazer, que aquilo deu-nos uma trabalheira tremenda. 17 Com pontos. aqueles 16, pontos 17 todos, Foste do Alfaiate, foste do com Alfaiate. aqueles pontos todos, o meu Boa Vista é a Europa. Já viste? Pois é, tu és boa vista. Não, eu nasci portista, isto tem que se dizer, aliás, sempre o assumi, mas há muitos anos que visto a camisola de Boa Vista como profissional de saúde também, Pantera, orgulhosamente. Mas vou morrer portista. É evidente que quando o Boa Vista joga contra o Porto, ou quando está em causa o Boa Vista, é o Boa Vista acima. Tem que ser. Profissionalismo acima de tudo. Acima de tudo. Voltando ao Rafael, e de facto o Rafael foi um dos grandes azarados nessa queda, e depois teve um mediatismo, no fundo, se calhar podemos comparar aqui um bocadinho, fazer um paralelismo com o que acontece este ano com o Vinhas, que é Exatamente. de ter uma queda feia, de ser socorrido, ainda que o Vinhas foi no início, numa fase inicial, e o Rafael foi no fim, e depois de retomarem nos dias seguintes a prova e finalizarem a volta, superando no fundo todas as dores, todos os incômodos que causa não poder dormir em condições, não poder descansar, não poder estar em cima da bicicleta com a postura habitual. Isso de facto é algo que é de enaltecer. Vasco, deixa-me só fazer uma pergunta. Vasco, quando tu viste o Rui Vinhas pela primeira vez, depois da queda, o que é que tu pensaste? Vamos lá ver, não fui eu o primeiro a assistir o Rui Vinhas. Quem assistiu o Rui Vinhas no momento inicial, quando se deu a queda, foi o meu outro colega, o Dr. Enio. Nós na Volta a Portugal é a única prova em Portugal em que fazemos 2 médicos e 2 enfermeiros, todas as outras é apenas um médico e um enfermeiro. E foi o Dr. Enio que o abordou. Pela indicação que ele me deu, porque nós estamos sempre em contacto, a equipa médica está sempre em contacto, na Volta a Portugal temos um canal próprio, só nosso, em que vamos falando uns com os outros. E a primeira informação Nós que ele me temos deu alguns é certos que... dessas conversas, não sei se Não, é podemos depois impossível. divulgar. Não, julgas impossível. que andam com os acunhos aos pedaços. Nós ouvimos as conversas. Pois é. Nós já Não vamos passar. pode. Já vamos passar. Pois é. E ficámos também estupefatos quando ouvimos as vossas conversas. Pensámos que bem, são profissionais, estão a falar exclusivamente sobre saúde. E ficámos, mas já vamos passar daqui a pouco.
Obrigado, Pedrosa, tiveste ingresso. Eles não estavam a contar com esta, vinham com Mas uma continua, letra. Estava a dizer, foi o Enio que o abordou e a indicação que me deu é que ele não poderia continuar em competição, até porque quando ele assistiu, ele estaria, para o pessoal perceber, estaria desmaiado numa fase inicial, não respondeu logo, sendo que optaram por imobilizá-lo, e bem, como é evidente, e nessa altura, quando se preparavam para o imobilizar, foi quando ele acordou, já com o diretor desportivo à volta, e tal foi a vontade dele de continuar em corrida que não quis saber aquilo que a equipa médica disse e pegou na bicicleta e, contra a ordem médica, acabou por continuar. A posteriori foi eu que o abordei, até porque o conhecia melhor, e tanto a ele como ao Nuno Ribeiro falámos e explicámos-lhe o que podia estar em causa. Foi uma decisão consciente, da nossa parte, da parte dele também. Ele estava bem, recordava-se de tudo, estava consciente, orientado, e por ele queria continuar, porque disse-me, eu acho que isto não há problema nenhum de eu dizer, que o Raul Alarcón para ele era como se fosse um irmão, e então ele queria ajudá-lo ao máximo, mesmo sabendo de tudo o que lhe podia acontecer. E eu lembro-me de ter sido muito incisivo nisso, fazendo-o lembrar do que aconteceu com o malogrado Joaquim Agostinho. Exatamente. E eu recordo perfeitamente na altura em que o abordei e lhe falei dessa situação, as lágrimas dele caíram e ele só me pediu: deixa-me só ir ao pelotão, deixa-me ver se houver alguma coisa eu venho cá, e sou o primeiro a desistir. E assim foi. Continuou, veio mais uma outra vez ao carro, fomos falando, e estivemos sempre sobre olho, como é evidente. Foi uma decisão dele, mas quando passamos e ele estava no chão a ser abordado pelos colegas, o comentário foi: ele está todo lixado. Foi a primeira impressão. Foi essa expressão, não foi? É aquela que se pode transmitir nos mídias. Não sei, tens as gravações aí, mas Também temos as imagens. Também temos as imagens. Isso foi quando vocês abordaram, não é? Aquilo que nós temos é o que se passa dentro do carro. Calma, não. Pronto, mas isto foi dentro do carro. E de facto, pronto, aquilo visivelmente ele estava muito maltratado. E mesmo quando chega ao carro, ao nosso carro, que foi onde tentamos conter um pouco mais aquela hemorragia, mas ele já não trazia praticamente camisola, a camisola atrás estava aberta até meio das costas, estava em 40 e tal graus cá fora, páginas tantas ali, mas eu tenho alguma coisa nas costas. Eu não, tens as costas expostas, estou-te a pôr protetor solar, porque depois, entretanto, depois das feridas tratadas, ficava uma queimadura para os dias a seguir. Exatamente. Mais uma para tratar. Mais outra para tratar, portanto, ali havia muito para fazer, ali não havia... Houve um pacto. Nós acordámos, sim senhora, vais então terminar, mas no final da etapa vens connosco para o hospital. E assim foi. Estávamos à espera dele, ele chegou, depois entretanto fez o trabalho dele e acabou por descolar. Tivemos sempre uma ambulância junto com ele, porque sabemos perfeitamente que tinha havido um traumatismo craniano, não é? Todas as indicações deveria ser do abandono, zelar pela saúde dele. Levámos-lo ao hospital e recordo-me de quando entrámos com ele fomos muito bem atendidos, falámos com os nossos colegas, tanto enfermeiros como médicos que estavam na urgência de Viseu, e a primeira coisa que eles disseram foi: epá, e você não abandonou? Você terminou isto? Não, foi uma coisa, estava o hospital todo à espera. Isto é daquelas coisas que, experiência, o ciclista, não é? O ciclista é uma aptidão que tem para o sofrimento? Ou é porque é uma Maria que vai com as outras? Eu acho que eles querem ser mais do que uns que os outros. Querem demonstrar que são mais duros uns que os outros. É impressionante. Mas vamos ver. No teu caso, coisas. E tendo em conta que também estás na área de saúde do Bessa, não é? Do Boa Vista, tens lá os jogadores, a bola e tudo mais, tu notas, é diferente. É muito diferente. Eu trabalhei 3 anos no Hockey em Patins, trabalho no futebol há 13 e no ciclismo há 15. E de facto eu muitas das vezes utilizo como exemplo de superação para o futebolista, isto sem desprimor de ninguém, sem entrar aqui em nomes ou em situações concretas. Exatamente. Agora, é assim, eu costumo dizer: tu quando cais, rebolas-te aí, tu gritas, uma pessoa tenta abordar-te, tu sacodes a mão e gritas, rodas para um lado, rodas para o outro. Mas ao menos Mas agarra a perna certa. isso é relva.
Ao menos agarra a perna que te deram. Rasgou, epá, eu sei que isso dói, mas olha lá, gajos que caem em 90 km/h, A primeira coisa rasgam-se que eles todos. querem é onde é que está a E a bicicleta, primeira está boa. preocupação não é o que é que eu tenho, estou desfigurado, não estou desfigurado. A minha bicicleta. Olha a minha Nós bicicleta. tivemos um caso no JR. O meu Polar, o meu Garmin. Epá, que é um É. espetáculo. O meu Garmin até dá a ideia que é algum osso ou alguma coisa do género. O meu Garmin está partido. Búlgaro nos Jogos Olímpicos, roubaram uma bicicleta. Pá, nos Jogos Roubaram uma Olímpicos. bicicleta. Cai o ciclista, começa a olhar à volta na minha bicicleta, roubaram uma bicicleta. No Depois Brasil, na prova mas com olímpica no Rio de certeza. Janeiro, estás a ver? A preocupação do rapaz, eu não podia continuar, mas aquilo, a sensação que Sabes dá quanto custa um é que a gato? bicicleta e tudo aquilo que eles trazem é Só- quase como se fosse uma parte integrante deles. Não é só ferramenta, exatamente. Ou seja, Sabes? é É o força de incorporar, trabalho deles, é um- aquilo incorpora-se neles Exatamente. e, portanto, passa a ser algo que faz parte deles. E o ciclista, de facto, tem uma capacidade, e eu que não fui praticante da modalidade, caio no ciclismo um pouco de paraquedas, era admirador do ciclismo, o espectador de casa e ouvinte Certo. de relatos, porque eu miúdo ia para a praia a ouvir as grandes lutas e disputas na serra com Joaquim Gomes e Exatamente. Miquel Elado Almadas e aquelas Exatamente. tropas todas e gamitos, aquilo era um espetáculo. Orlandos e esses grandes ciclistas. Epá, e eu, que depois de ver, então, mas o gajo caiu, está todo desfalfado, precisa de ser setorado e continua, então ainda faltam 100 e tal quilómetros, mas o que é isto? Onde é que estes homens vêm? É uma raça à parte. E a verdade é que mesmo na formação, nós fazemos alguma coisa na formação, já fizemos mais, fazemos sempre que nos convidam, não somos elitistas, se quiseres, no sentido de selecionar isto ou aquilo, não. Fazemos com todo o gosto e com o mesmo empenho. Acredita que o material que levo para um pelotão de 140 elites é o mesmo que eu levo para um pelotão de 60 Cadetes, júniores, é igual. É exatamente igual, a preparação é a mesma. Atenção que os cadetes agora são mais do que os elites. Pois, exato. Tu disseste 60 cadetes, Eu não. ainda estou a referir-me a quando nós fazíamos, quando tínhamos esta comparação porque fazíamos mais formação. Não, mas assim. E na formação dizia-te eu, isto tem incutido muito, vê-se muitas das vezes, quando caem miúdos, quando há quedas, há muito aquela coisa do diretor, vai-se passa, pá, pega lá na bicicleta, vamos lá, campeão, vamos lá e tal. E os miúdos são no fundo Começa instruídos a isto, não é? Começa assim. O futebol é diferente, o hóquei também é diferente. Também há uma coisa que é diferente Mas- e que se calhar também tem muito a ver. O facto de no ciclismo a prova não para. Claro. E tu quanto mais tempo tiveres no chão, depois mais Tempo tens que andar. Não faz, Enquanto que no futebol não. Estás caído no chão, riu, Parou, se calhar até dá jeito e tal. tempo e tudo Claro, mais. Parece que não, Exatamente. mas também, Claro que sim, também. Claro. Não, depois faz parte, depois aquela recuperação, tudo isso também pode pôr em causa. Eu lembro-me uma vez passar por ti, pá, dá-me depois de uma ajudinha. Aquelas coisas naturais, um ciclista que lá tinha ficado. Bom, mas em relação a isso, eu tenho uma história que me ficou para sempre. Numa das etapas da volta a Portugal, o Helder ainda não vinha no carro, vinha na ambulância. Era só eu e o Carlos, que é o meu motorista, desde que ando nestas andanças. E na, serra, na zona da Peneda do Gerês, como vocês sabem, é sempre curva contra curva, o pelotão todo enfilado, e uma fuga com 2 minutos, uma coisa assim. E então, entretanto, ouvimos pelo rádio que um dos atletas da fuga queria assistência médica. Era o Luís Afonso. Que eu conheço bem, é meu vizinho, dou super bem com ele. E pá, virei-me para o Carlos, como é? Pá, não temos lá ninguém, vamos ter que passar o pelotão. Pá, chefe, eu passo isto, eu estou super habituado, a ter mais adrenalina e tal, então vamos lá isto. Foi um 31 enorme para passar aquele pelotão tudo enfiado. Conseguimos passar o pelotão. Chegámos ao pé dos fugitivos. Vem o Luís Afonso ter connosco. Já estávamos na altura do direto. A câmara da televisão a filmar. Epá, eu vou dizer isto, acho que não há problema nenhum, mas agora não vou expulsar o rapaz. E vira-se o rapaz, vira-se o Luís Afonso para mim. Não, vira-me para ele. Então, pá, o que é que se passa? Pá, o Miguel. Porque eu também sou Miguel, sou Vasco Miguel. Mai. Esqueceste. Deixa lá isso. Epá, Miguel, Deixa lá isso. dói-me o joelho. Então, mas qual joelho? Qualquer um. E tinha a câmara à frente, eu só me lembro de ver a câmara a filmar e eu, epá, pronto, para lá. A verdade é que ele viu que eu tinha ficado super incomodado com aquela situação, porque pôs a vida dos atletas também em causa. Claro. Nós tivemos que passar aquele pelotão zorro todo Claro, sim, para claro, chegar ao sim. pé dele.
Nem se Mas a vê, eles verdade é não que pensam. ele, à Nesse noite, momento não não se pensa. Mas É isso foi o que ele assumiu. Isso, naquele momento não pensa. Eu disse-lhe qualquer coisa, como É falta nunca de mais me oxigênio, faças como eu isto, costumo disse dizer. algo assim do género, nunca mais me faças isto. E à noite ele ligou-me, pediu desculpa. São estas coisas que ficam. Sim. naquele momento. Não, E isso é isto era para quê? Para se agarrar um bocadinho ao carro. Para descansar um bocadinho. Descansar um bocado. Pá, isso faz parte. Isso, Claro, sim. seja quem for, se estiver atento a todo o desenrolar, mesmo na televisão, hoje aos diretos que dão na televisão, e estiver a ver o desenrolar e que seja um pouco conhecedor e que goste da modalidade e que leia, que esteja a par de tudo, começa a ver que se calhar características de certos ciclistas ou vir o trepador. Eu comentei-te isto. Hoje em dia são todos trepadores, cara. Hoje em dia são todos trepadores. Isto é impressionante, mas é uma realidade. Pá, são aqueles momentos, basta aqueles 10 segundos. Aqueles 10 segundos são um alívio muito grande. E a vossa ajuda aí é também, não só para lá para limpar a ferida, mas também limpa o ego ao ciclista Mas e aquela posso ajuda. dizer que é assim, coloca-nos muitas vezes numa situação complicada. Sim. E vou-te dar um exemplo que aconteceu Sim. este ano, de situações em que nós muitas das vezes somos, sem querer entrar em detalhe, Ok, vou falar disto de Peço desculpa. forma genérica. Peço É desculpa. isso, trata disso, que o pessoal está a ficar contente. Mas já sabes que eu, para mim, já sabes que eu não vou nisso. Não vai tem que ser nisso. coisa mais forte, tem que ser outro diesel. E o que é que acontece? Este tipo de situações, que não são frequentes, vamos lá, vamos estar aqui a contar uma história. São mas servidos cavalheiros. não é de todo De certeza. algo habitual. Pronto. Vai acontecendo, aqui e acolá, com um ou com outro, não é fulano que faz isto de forma recorrente, mas também lhe acontece. Também acontece que muitas das vezes há digamos, uma maior sensibilização por parte de alguns comissários de corrida que vão imediatamente à nossa frente em termos de posição na caravana para este tipo de aproveitamento ou possível aproveitamento da parte dos ciclistas. Muitas das vezes não é aproveitamento, muitas das vezes é o ciclista a padecer. Eu já tive uma situação em volta a Portugal O Samuel Caldeira. Isso foi uma situação com vómitos, até- sim, vômitos sim. incoercíveis, vómitos A completamente vomitar a vomitar ao lado, agarrado ao carro. e a eu vomitar. a sermos intimados, digamos assim, por via rádio, dizer: doutor, não pode estar a assistir em subida, o atleta tem que largar. É pá, o atleta se larga, se não Cai. se- Provavelmente. muito E provavelmente. vocês não têm aquela autoridade para informar o colega Sim, comissários? temos, mas há limites, não é? Porque, vamos lá ver, em termos regulamentares, e o Helder até é comissário, é capaz de saber isto melhor do que eu, mas em termos Sim, não regulamentares, estão previstas, não estão previstas as assistências em andamento, não é? Nenhuma. Se formos a cumprir à risca, nós temos que Parar. para assistir o atleta. Isto Mas é em todo. Mas em todas. Qualquer assistência. Exatamente, qualquer Tem tipo uma de assistência mecânica Exatamente, também, eu sei. Isto vai sendo permissivo, não é? E também temos que Tem jogar que um haver pouco aqui um com a bom senso sensibilidade, também, não é? bom senso, Pronto. Agora, às vezes o que acontece é que quem está, neste caso o comissário que está à frente, ou o comissário de moto que vai ao lado, não tem a percepção do que é que está a acontecer. Há pessoas que são mais, mais proativas no sentido de sancionar imediatamente aquele momento que não é regulamentarmente permitido e que é numa subida e que supostamente está a tirar proveito ou que já vai há algum tempo. Há outros que são mais laissez-faire e deixam ver o que é que aquilo vai dar e até ficam a ver se o ciclista vai lá outra vez e tem aquele comportamento, reincide no comportamento na mesma etapa ou na etapa seguinte, no caso de ser uma prova por etapas. E claro que sim, que nós podemos dizer: doutor, o atleta está neste momento a ser assistido, é uma assistência mais prolongada, bem, em alternativa a isto, provavelmente que foi o caso, até irá desistir, né? Em alternativa vamos ter mesmo que parar, quer dizer, mas também teres alguém que está efetivamente a padecer, ainda o vais parar, é um duplo, é uma dupla penalização, quer dizer, ele está doente, está numa situação de fragilidade que muito provavelmente vai condicionar até o seu abandono. Aconteceu-nos com o Joaquim Silva este ano também. Exatamente. Vai voltar a Portugal. Também não queria, não é? Também não queria, acabamos por ser nós a insistir, Que era o líder não da tinha, Caixa Rural, exatamente. Sim. era o líder, não tinha E condições. foi logo na primeira etapa. Logo no início. Mas levando em conta que também este ano a volta a Portugal, as condições iniciais da volta Foram mais extremas. foram muito extremas. Mas, e o vosso trabalho aí? Não só com os ciclistas, mas se calhar com toda a caravana. Não houve stresses, não houve. Os polícias passavam e de que maneira? Os motares, a malta da sinalética. Felizmente, atendendo às condições atmosféricas,
deste ano até acabou por ser pouco trabalhoso, muito sinceramente. Foi? Foi. Mas Mas achas não que percebi, nós como é achas lógico. que as equipas se resguardaram um pouco nas primeiras etapas? Sim, sim, eu acho que sim. Tinham que se Acho guardar. As médias foram evidentes. Foram eram 30 e baixas, poucos. médias muito baixas. Epá, até eu estava a Mas é sofrer assim, dentro repara, do carro. são Eu médias- jurava que eu tinha o carro. Eu pensei mesmo que tinha o Oh, carro oh. avariado, que aquilo não. O Queiroz, mas é assim, baixa-te as médias, aumenta-te o tempo em cima da bicicleta bicicleta à em disposição. Sim, sim. Também é É? verdade, sim. Isto Também é, quer dizer, é um Paulo dos Vicos, não é? Quer dizer, ok, diminuis o esforço no imediato, mas em vez de teres 5 horas de exposição solar, passas a ter 6 horas. E a verdade é que nós acabávamos as etapas às 6 e qualquer coisa da tarde e era uma brasa. Sim, sim, sim. É, Quando mas- antigamente acabavam às 5 no máximo. 5, 5 e meia, não é? Mas temos que começar a fazer as primeiras perguntas na internet. Já temos fãs a colocarem-nos perguntas. Então, Uma e delas. Está Ai, tu não acreditavas! A primeira pergunta que tu vou não fazer é acreditavas! do David Rosa, que vocês devem conhecer. E Sim, vimos a Olímpico. tertúlia Está a convosco. perguntar qual foi o episódio de maior resiliência que vocês testemunharam numa corrida. Foi a do Rui Vinhas ou foi outro caso? Eu acho que a do Rui Vinhas fica para a história. Eu acho que sim. Epá, eu como sou Estou mais velho, assim, estou a puxar sim, mais olha. para trás o filme e Mas eu tentar... acho que o Rui Vinhas... Olha, eu vou... É assim, a do Rui é efetivamente marcante. Do ponto o Filipe Cardoso também no ano passado. Ah, No do ano Fi- passado, não, há 2 anos. Há 2 anos. Há 2 anos na chegada. Estava- Epá, Três eu- chegadas na mesma etapa. eu tive uma Sim, situação... Sim, essa também foi. Tens o Henrique Casemiro numa etapa do JN, chegada aos aliados. Sim, sim. mas é- não é igual ao não, Vinhas. não, Essa foi terrível, mas foi pela força de vontade dele e pela etapa que ele fez a seguir, que foi uma coisa de outro mundo. Foi das etapas mais espetaculares em que nós já tivemos presentes. Foi. Foi lindo de se ver ao vivo. Porque estávamos ali, Foi eu uma estava vontade. nessa Bom, aquilo altura. foi Eu demais. estava nessa altura. O tempo que nós perdemos com ele e a vontade que ele tinha de chegar à frente, porque ele estava na discussão da prova, foi espetacular. Só mesmo quem viu ao vivo foi das etapas É uma mais das emocionantes que tivemos. É verdade. Foi Eu até ao fim. acompanhei, Sim, porque eu estava mas lá. em termos de resiliência, eu acho que do Rui Eu Vinhas, tive uma... Filipe Cardoso também foi. Eu tive uma situação diferente que não envolveu queda, mas que envolveu um sofrimento e uma resiliência que até foram além praticamente das capacidades humanas. Numa... Na Motorax. Não, essa também foi complicada, mas o rapaz chegou, ainda que assintomático, e fez. Eu tive uma situação de hipotermia na chegada à Serra da Estrela com um atleta da Orbeia num prémio, salvo erro, CTT Correios de Portugal, que se fazia naquela altura de junho. Estava um frio de rachar na Serra da Estrela, não havia sequer pórtico, era um prémio organizado pela PAD na altura, não havia sequer pórtico de meta, eram umas condições atmosféricas, uma coisa, nevoeiro cerrado, com vento frio, e tivemos o último classificado, portanto, chega, empurrado já naquela altura por um colega que vem a meter-lhe a mão nas costas, no dorso, para empurrar. O rapaz não quis desistir, mesmo com o falecido Ezequiel, que vinha no carro de vassoura, dizer, entra, não quero, vou acabar, quero continuar, vou acabar, quero terminar. Ele encosta-se, o Ezequiel encosta-se lateralmente para lhe dar alguma proteção, porque ele estava a levar com o vento. Começa a perceber-se que o rapaz já nem sequer pedala, e posso-vos dizer que a imagem que me fica até hoje é de um pau que chega em cima de uma bicicleta completamente congelado, ele não conseguia sequer desmontar da bicicleta, estava pálido, branco, completamente branco. E aquilo foi uma sorte, porque naquelas condições atmosféricas tu não tens nada quente para oferecer a um atleta, não tens um soro aquecido, não tens nada, nada, zero, é para esquecer. Portanto, nós a única coisa que tivemos foi de o despir dentro da ambulância e, eu batizei depois, a posteriori, da tática do presépio, do menino, que é o burro e a vaca a bafejarem o menino Jesus nas palhas deitado. E foi tal e qual. Nós éramos 6 homens lá dentro, de volta dele, com o calor humano, mais uns sacos de calor nas zonas em que mais conseguimos aceder ao sangue arterial de forma mais superficial, as axilas, nos coplíteos, etc. E estivemos ali, depois de o secar, depois de o despir, de o secar e de o aquecer com mantas, estivemos de volta dele a bafejar, até que ele viesse assim e conseguisse, depois, que lhe fossem feitos, porque tu queres funcionar um homem destes, e vai, esquece lá, as veias desapareceram. Aquilo está tudo completo. O homem estava congelado, e esta foi...
também das situações que mais marcou. Não foi a olho nu a quem estava a ver, que eram poucos, porque aquilo levantava tudo fogo. Não houve sequer cerimónia de pódio, não havia lá nada. O pórtico de meta levantou. Não foi daquelas chocantes, não havia sangue, não havia nada, mas foi daquelas em que nós dizemos, porquê? Mas porquê que este gajo não encostou a bicicleta? Porque este podia ter conduzido à morte o atleta. Foi levar até ao fim aquele esforço. Lá está, porque era ciclista. Não é? Porque era aquilo que falávamos há bocado, porque era ciclista e porque de facto tem este espírito, Esse espírito esta de capacidade de ir até ao sofrimento. último. Mas sim, a do Vinhas, a do Filipe. do Rafael, a do Filipe, a do Mestre, que há uns anos, antes de ganhar a volta a Portugal, no ano, antes, eu vi a queda, foi à nossa. Bem, foi uma coisa impressionante. Eu tenho esse equipamento em casa. O equipamento, ele. Por acaso, eu tenho outro episódio. Bem, aquilo é um espetáculo, já só se vê pedaços, né? Pronto, e foi aquilo que saiu do corpo dele, e às vezes até mostrava isto em contexto de formação para dar a entender o impacto da de uma mentalidade queda, e as consequências. exatamente, e das consequências. Tenho uma também assim do género, não sei se eram vocês que estavam a dar assistência nessa altura, foi foi lá em baixo, no Algarve. Entre voltava ao Algarve, voltou ao Algarve só Alentejo. fizemos este ano. Foi? Sim, Pronto. Alentejo fazemos. Sim, não, mas foi ali uma corrida aqui o caso foi com o Daniel, em que o Daniel ia nos fugitivos. Eu recordo-me disto, o Daniel ia nos fugitivos, tem um furo, é assistido pelo apoio neutro, roda da frente, a fazer a perseguição para voltar a recular aos fugitivos. Pá, a roda da frente não era a roda habitual que ele utilizava, não era o pneu habitual, e ele numa daquelas lá no meio da serra de Monchique ou qualquer coisa por lá, enfiou-se por um buraco abaixo. Eu só vejo o Daniel, eu estou a passar, porque eu ia no carro de apoio, estou a passar para ir para os fugitivos e vejo o Daniel a sair do buraco, completamente rasgado. E chegou um momento em que eu não sei se... Depois tinha o Nuno Alves, o chinês, a comentar tudo, o relatador. E olha o lábio, e eu calo. E olha as mãos, eu, meu, cala-te, mano. E ele chegou ao momento, vamos lá, não tarda nada, estão aqui dois para levarem assistência. Que aquilo era tanto sangue, ele na altura usava aparelho, rasgou o lábio todo por dentro, aquilo foi uma coisa. Não, neste momento, e ele volta outra vez, não, ele aí já desistiu, até porque depois nem seguiu. Mas não, mas é aquilo que estávamos a falar, é mesmo o caso de... São momentos, essa do Henrique, foi pela corrida em si, Sim. Depois voltou e chegar a recuperação. Sim. Mas é momentos que marcam e que a gente recorda para sempre. Ô Vasco, vocês alguma vez já tiveram alguma pega com os médicos das equipas por não concordarem com algo? Ou com o método de tratamento, ou com a assistência? Com os médicos não, mas com os enfermeiros. Com os enfermeiros às vezes acontece. É assim. Algum episódio assim caricato? Não, nunca tivemos. Já te pegaste com ele? Não. Enfermeiros de equipa. É assim. Às vezes acontece. Às vezes acontece tentarem assistir e esquecem-se que há uma equipa própria para isso. Não é? E muitas das vezes nós temos que assumir a posição e temos que, na calma, nós estamos cá, somos nós que temos que fazer este trabalho. Mas eu sei. Ok, a gente sabe, você sabe, nós também sabemos, deixe-nos trabalhar, nós estamos cá para isso. E há algumas situações assim, mas são poucas. Eu acho que acabamos todos por nos respeitar. Nunca... É assim. Às vezes até é mais com o público, não é? Nem tão pouco. É mais complicado, às vezes é o público. Às vezes Porque Já tiveram alguma assistir, situação complicada? Sim. Já. Afaste-se, Temos isso que já. afastar. Isso às vezes tem que ser. Volta ao Alentejo, chegada a Évora, caída, a chegada antes Sim, da abordagem típico, aí há sempre para queda. a Praça do Giraldo, aquele paralelo. pavê polido Sim, que lá sim. está com chuva, cai Isso já é e tu Sim, quando aquelas chegas, entradas. eles vão ali, já vão muito fracionados e muito alongados, não há condições para teres carros no meio destes grupos, tu vais na tua posição, imediatamente atrás do Presidente, mas isto significa que vais demorar 10 ou 15 segundos a chegar, se houver uma queda, nos que vão à frente e que vão atirar, não é? E quando chegas lá, já está lá alguém em cima. E depois, normalmente, quando são pessoas que estão... Isto é curioso, porque... E eu não quero com isto criticar ou reprimir o instinto que todos temos que ter perante uma situação de vermos alguém
caída de prestar Prestar auxílio assistência. ou chamar auxílio. Chamar 112, Chamar auxílio. ligar 112. E Exatamente. já aconteceu. Já aconteceu, Eu já exatamente. estive numa volta a Portugal, em Viseu, contra-relógio de Viseu, em que o John Lee Augustine da Barlow World cai numa das 435 rotundas que tem Viseu, pá, e só o contra-relógio tinha para aí 50, cai e faz uma fratura de colo de fémur, e pá, vocês sabem que no contra-relógio a gente está parado, não é? Isso. Portanto, é acionado e vai. Temos aquilo, o meio mais próximo desloca-se. E quando chegamos, alguém diz, atenção que já ligamos 112, não sabíamos que, ok, tudo bem, pá, não há nada a dizer, as pessoas fizeram aquilo que qualquer cidadão natural. deve fazer. Agora, muitas das vezes, e naquilo que dizia, chegada à Também Évora, aconteceu numa volta a Portugal até com o Dr. Américo. Acho que eras tu que vinhas cá atrás, numa chegada à Gouveia, um indivíduo que cai atrás de nós, Nós tínhamos um e pelotão que na foi, frente, e que foi não acionado. conseguíamos passar. Falaram connosco e eu entrei em contacto com eles, que eles vinham no carro atrás, para abordarem a situação, e quando lá chegaram também já tinham ativado. Mas acabámos por ser nós na mesma a assistir, porque chegámos. porque depois o que é que acontece? Tu chegas lá 10, 15 segundos, já lá está alguém, e quando tu chegas e te identificas, e é fácil pelo fardamento, é fácil, Sim. não se importa, dê-nos um espacinho para trabalhar, somos a equipa médica, é pá, muitas das vezes o que recebes é, pá, eu sou enfermeiro, ok, muito gosto, deixe-me lá trabalhar, que eu sou nós estamos cá para assistir, mas eu sou enfermeiro, ok, se eu precisar de si, agradeço-lhe imenso, se quiser manter por aqui, também pode ser extremamente útil, porque imagina que a situação de escambo é que nós vamos precisar de mais gente. Não é de todo dizer desapareçam, não é, Não, absolutamente não é. Agora, Recordo-me uma vez, numa etapa do prémio, no prémio de Viseu, em que também caíram uma série deles, e tinha lá um colega meu, o Dr. Jaime Milheiro, pelo Sporting, que também nos ajudou. Que nos ajudou, Eram exatamente. tantos. Eram tantos. Que- Toda a ajuda é toda a válida. gente é válida, pois, claro, Temos- mas éramos só- esse foi um caso que aconteceu este ano, na prova de abertura, em que chegada, aquilo não era o VAR, aquilo é lá mais adiante, que eu agora não me lembro, que era É Mortosa. na Mortosa, exatamente. E nos últimos 5 km, pá, dois grandes. Eu fui ver a chegada. Foi esta? Nos últimos 5 km, duas grandes quedas num espaço de 300 metros. Numa situação destas, como é? Estás sozinho, vocês estão sozinhos. Epá. Numa situação destas. Já tivemos. Já tivemos. Já tivemos. Olha, É uma dor de cabeça. volta ao Alentejo, chegada à merda. Ficas, ó tio, o que é Olha, que eu faço? mas estás-te a referir a haver uma queda aqui e depois a haver outra Outra acolá, logo ali a outra- seguir. Pronto. Nós não somos só nós, temos outros meios. Nós temos isto mais ou menos de uma forma articulada, em que Mas numa corrida nós como não esta, repara abdicamos numa coisa. Dizes-me que numa volta a Portugal é a única corrida que tu tens de dois carros Dos médicos, médicos e das 3 ambulâncias. duas equipas. Espera. Não, são mais equipas, porque temos que contar com a malta que vem nas Nas ambulâncias, não é? Uma ambulância. Não, são três. Não, na volta a Portugal são 3 ambulâncias, Na volta a Portugal. 2 carros médicos. Não vamos pensar na Nas volta outras- a Portugal. nas Exatamente, outras- porque não fazes só a volta a Portugal. Exatamente, mas nas outras temos um carro médico e temos 2 ambulâncias. E na volta ao Alentejo, 3. Na volta ao Alentejo, 3. Então aquilo que nós costumamos É a fazer, internacional. e já é algo que nós temos bem definido, e em articulação com, normalmente é a Cruz Vermelha que costuma estar connosco, a Cruz Vermelha de Sanguedo, e também já fazem isto de olhos fechados. Aquilo que nós costumamos fazer é, há uma queda, o carro médico para assistir, a ambulância 1 passa, que é para seguir, Acompanhar. e a ambulância 2 é que para nos fornecer a assistência, para nos Certo. dar assistência. Se houver uma queda mais à frente, temos a outra ambulância mais à frente. Agora é claro, isto de um momento para o outro ficamos sem meios. Já aconteceu termos que jogar com todos os meios, mais alguns. Connosco, felizmente, não tive uma situação aconteceu termos que temos que- chamar e- meios e de neutralizar a fora corrida, e nunca neutralizar a aconteceu. corrida. Mas já aconteceu cá em Portugal. Já aconteceu. Eu tive Já, sim, numa senhora, que foi na zona- no Alpendre, Exatamente. no Alpendre, exatamente. em que ficámos sem qualquer Sim, meio sim. de Eu assistência conheço muito bem, médica. eu conheço As perfeitamente a ambulâncias, pessoa. aquilo foram tantas quedas. Exatamente. Os E tiveram que meios- chamar ambulâncias. Tiveram e foi interrompida a corrida por um Claro, joelho. tem que ser. Tem que ser. Já aconteceu na volta à França. Sim. Sim, mas Sim. por exemplo, a Volta à França tem um plano de segurança que envolve não só os bombeiros como os médicos. E eu sei que, por exemplo, que vão para localidades remotas, sim, tem sempre um helicóptero de prevenção, principalmente nas zonas rurais, que é ativado imediatamente sempre que necessário. Nós, Cá em Portugal, nós em Portugal temos a Proteção Civil, que estamos em articulação com eles,
e se houver necessidade, Estamos a eles comparar a conseguem volta à França com a articular. volta a Portugal. Atenção. E eles articulam Para juntamente não pensarmos. com Sim, os outras bombeiros coisas. locais mais próximos, para se houver necessidade poderem nos ajudar. Portanto, existe então esse... Sim, essa- existe. Ok. Temos que fazer aqui uma Já pergunta. respirou. Já respirou, sim. Já respirou. Já respirou. E para ti também. Já vou. Temos que fazer aqui mais umas Tu é que és perguntas. um menino. Fosse. O David Rosa está a perguntar se alguma Eu sou vez o David, tiveram que que está a ver. parar David, um abraço. David, és o único, obrigado. sobrepondo-se à vontade dele, ou seja, se consideraram que ele não tinha mesmo condições para continuar, mesmo ele decidindo, não, eu estou bem e quero... Deliberadamente sermos nós a dizer assim, estás fora da corrida contra a vontade dele, nunca aconteceu. Mas, democraticamente, dizer, ir insistindo, olha que se calhar é melhor, nós estamos aqui contigo, mas olha que se calhar, isso já aconteceu, por exemplo, Aconteceu comigo. Com o Joaquim. contigo teve que ser mesmo. Aconteceu com o Joaquim Silva este Não, ano. não. Mas, na altura Em que que eu fomos andava de nós bicicleta. fomos Aconteceu comigo. insistindo. Na altura era o doutor Bagage Magalhães. Não, mas eu este ano ia-te pondo fora da prova. porque Esquece. não ias- Mas deixa-me perceber o que é ameaça. Portanto, foram vocês que o convenceram... Que a minha está a ver e ele pode pensar que é para desistiu, outras coisas. ou vocês depois tiveram que falar com o diretor dele para, de facto, o diretor dizer não, vem para o carro. Não. Nós seguimos com ele. Ele vomitou uma primeira vez, nós abordámos, tentámos fazer a medicação que podemos fazer, não é? Porque estamos sempre limitados, não podemos assistir convenientemente, não podemos pôr dentro de uma ambulância, fazer-lhe uma punção, fazer um soro e depois soltá-lo novamente, não é? Tem que ser o que podemos, à base de medicação oral. Portanto, ele fez, ainda aguentou mais uns quilómetros, mas depois voltou a Ficar para vomitar trás. novamente. E pronto, ficou para trás, reparámos que ele estava já muito desidratado e não estava nas melhores condições, como é óbvio, ainda por mais numa etapa com o calor que estava, que era um calor abrasador, e fomos insistindo que talvez fosse melhor, e ele, claro, lá Foi maturando. ainda Foi maturando foi a maturando ideia. a ideia. Não é fácil. É claro que também abordámos o diretor desportivo, neste caso acho que era o segundo Era o carro, segundo porque carro. o primeiro carro ia na frente. Foi quando ele parou. Abordámos o diretor desportivo, explicámos que era o mais sensato, tendo em conta o estado clínico dele, e eles compreenderam perfeitamente. É verdade. Aconteceu nessa situação e aconteceu também com o espanhol na pista, mas aí também não tivemos que pôr fora, porque ele, pronto, infelizmente... Aconteceu com uma situação que conversávamos há pouco no O caso de jantar, epilepsia. Sim. um caso de epilepsia, que já Já tinha sido é um algo caso- sido nosso. Sim, mas diz-me uma coisa. Há muitos casos de epilepsia. Eu fui o único Em Atlanta foi o único. Eu- Aconteceu foi na volta a Portugal Foi, a uma pessoa que estava. isso já. Sim, Essa também foi uma boa. Ainda. Fantástico. Então ainda este ano vocês tiveram que dar assistência. Na descida. Não, em Espanha. Setúbal logo. Não foi? Na chegada do prólogo, Setúbal. em Setúbal, no início da volta, Foi vocês na tiveram que ir escada. lá nas escadas. Não foi no início, foi no fim. Foi no Não, no primeiro dia, no Ah, prólogo. sim, mas no final foi da no final etapa. do- E do tivemos na prólogo. descida das Penhas, a chegada às Penhas da Saúde, confundo sempre, as com Penhas da Saúde, um convidado. com não, aquele cicloturista que vinha a descer e que se acidentou contra os homens. grande todos. fundo. Foi, Não, foi na volta. Na volta. Na volta. Vinha Na um- etapa rainha. Sim, na Etapa rainha. etapa rainha. Se não consideras a Senhora da Graça, a etapa rainha, para mim é a etapa da rainha deste ano, foi a Senhora da Graça. Não foi a das Penhas. Aquela que foi encurtada, que passaria na sei. torre e não passou. Sim. Portanto, na descida há um senhor que foi lá ver, foi de bicicleta, era um cicloturista, foi lá Eu não assistir à percebi. chegada e Uma situação esbarrou-se complicada. com uma situação bastante E complicada. tivemos também na Feira da Graça, que nem foi pior. Pois tivemos. Mas aí é por Este outro ano motivo. foi demais. Não, foi Não, também um. também, igual, um cicloturista. Ah, foi? sim. Pronto, Fomos pensei que era por também aquela para o festa Contra um toda. carro. Foi demais. Fomos conduzidos para o hospital. Foi esse, enfiou-se Temos lá aqui, no mais, colete. temos aqui mais uma pergunta. Vasco. Mas não é do David, ou é? Não, é do Filipe Sousa. Pronto. Sousa. Olha, Filipe, A grande pergunta, abraço. a pergunta é curiosa porque nós já falámos sobre isto durante o jantar, vocês não assistiram ao jantar e ainda bem, mas, pronto, mas aqui vai. Em que eles bebem, aqui estão feitos tristes. aqui estão a esforçar, o jantar foi de graça. Como é que vocês veem a cara do ciclista quando ele tem que assistir? Vocês assistem a tudo, assistem ele durante a prova, a ter que abandonar. Vocês sentem que eles ficam mesmo tristes e depois que não há volta a dar e vocês tentam fazer também o papel de psicólogo, de amigo? Sim, sempre. Nós tentamos sempre
levar a bem e explicar da melhor forma a situação que se poderá complicar. Não é? Tentamos sempre elucidar o atleta que este é o melhor caminho. E muitas vezes também tendo em chamamos a conta- razão, porque Sim, às vezes eu não tenho a perfeita noção de que aquela sintomatologia, aquela clínica não vai desaparecer, vai agravar com é esforço. verdade, como é E evidente. muitas vezes é feita esta informação, esta pedagogia, dá-lhes tempo para eles maturarem, porque eles estão a sentir que o rendimento não é o mesmo, estão-se a sentir mal, vêm até nós. Mas eles são duros. A verdade é que eles são duros. São resistentes, são resilientes, como dizíamos há bocado. E depois, é assim, o Vasco foi atleta, quer dizer, grande parte da geração de ciclistas de elite que temos agora, dos nossos elites, ainda correu com o Vasco, anos depois. Portanto, existe uma relação muito próxima, de amizade, mais até do que às vezes de médico, paciente, naquele momento. Acho que às vezes até tenho uma certa dificuldade em me ver como médico. É engraçado. Verdade. E pronto, o confortar depois, o dar aquele apoio, é evidente que é o possível, dependendo das circunstâncias. Nós este ano com o Joaquim Silva paramos o carro, viemos os dois chegar fora, estivemos a conversar. Mas isso também acontece porque tínhamos o outro carro à frente, senão mas se não tens, não era possível fazer, se claro. não tens e estás a descer, então os outros a 80 km/h lá a tentar ganhar a colocar-te para uma meta volante ou para chegar ao fim, tu não vais ter tempo de estar ali, não é? Se calhar no final vais procurar o atleta ou e conversar. perguntavas, Claro. sobretudo na volta a Portugal, até porque é a etapa, é a prova montra, não é? Praticamente todos os contratos que são feitos já tendo em conta a volta a Portugal. Em Portugal vive-se muito, é muito dependente da volta a Portugal. E aí temos mais dificuldade, aí eles vão mesmo até à última. Nas outras provas é mais fácil, até porque normalmente, para que é que eu vou estar aqui a pôr em risco a volta a Portugal que vem a seguir, não é? Exatamente. Não, deixa-me então ser melhor, vou abandonar, vou tratar de mim para depois poder estar nas melhores condições na volta a Portugal. Na volta a Portugal, bom, se eu desistir, vai ser a época para água abaixo. A verdade é mesmo esta, porque em Portugal vive-se muito à custa. E pode não haver um da volta a contrato para o Portugal. próximo ano. Exatamente, é por isso. Por isso é que eles tentam sempre. Neste caso do Joaquim Silva foi porque ele era o chefe de fila. Exato. Iam perder o chefe de fila, não é? Claro. Mas noutras situações é isso, é tentar o contrato. Uma situação destas da assistência, e agora, quando tu entras naqueles caminhos, eu não te vou dar o exemplo do Vale Glaciar, da Serra, não é? As curvas, aí é impossível dar assistência, mas há sítios em que tens que dar assistência em sítios complicados. Bom, Bem, isso aí Muito temos que complicados. falar de alguém que não está aqui, para começar, que é do nosso motorista. O Carlos, Esse esse é grande, faz um esse trabalho É assim, fantástico. eu não é? posso-vos dizer, vocês sabem que nós estivemos nos Jogos Olímpicos. Agora, como é que é a Não vossa tem eu. gestão? Tu sabes o que é que vais dar? Eu já vi a tua caixinha mágica, Tu tens aquilo tudo partidinho. claro, para ser mais fácil, não é? Vês por cores, tu sabes Não, o que é. não, está tudo Não, identificado. está tudo. As caixas estão Ah, todas pronto. identificadas, Por os acaso eu não vi a comprimidos, locais identificação. os comprimidos, certinhos. os locais, senão então o Jesus. Senão então aquilo baralha volta a dar. Faz-se Mas uma é curva, assim, esquece lá isso. Acontece ali uma superposição. Mas acontece. percebes? Estás com a caixa aberta, levas com o solavanco, olha, no meio daquelas passadeiras, agora modernas, para diminuir a velocidade. Não está pensada para o ciclismo, mas depois diminuir a velocidade. E no teu caso, tens que andar para trás e para a frente. Esta gestão toda e esta coordenação de vocês os dois dentro do carro, há gritos? Não. Não há Sempre gritos. tranquilos. Se O Carlos tem se sempre a sua reparares, posição. O Carlos dá muita confiança, isso é Isso é. essencial. Porque eu estar fora da janela, a maior parte das vezes de costas voltadas para o sentido da marcha, porque o atleta está apoiado no pilar atrás de mim, e portanto eu tenho de frente para mim. Eu para conseguir trabalhar eu preciso. A tua sorte é que tens um médico. Eu se tiver algum problema tenho um médico. A tua sorte é que tens um médico, não é? Não, e é essencial eu não ter que estar a olhar para a frente a ver se vem um poste ou se tem um solavanco na estrada. Portanto, muitas vezes ele vai falando, vou ter que abrandar, larga agora. Eu já trabalho com o Carlos há 15 anos e já trabalhamos junto há 8, os 3. Portanto, isto vai-se construindo e vai-se fazendo. E vamos afinando. E depois é assim, eu já estico a mão, quando eu Já vamos sabendo o que é que o cada que é que um vai? quer. Repara, eles caem. Estão A gente, automatizados, não é? Sim, já chegamos vamos ao saber. ponto de houve uma queda sem consequências. Nós nem tivemos que sair do carro no momento. Mas entretanto passamos e vimos que há uma escoriação. Eu automaticamente já sei o que é que vou precisar e está preparado. Porque eu sei
que o carro de apoio vai colocar lá e é o melhor, é o mais seguro. O comissário vem a abrir, faz de conta que está a assobiar, o carro de apoio vem a proteger o atleta. Ele chega lá, consegue repousar um pouco mais, não perde tanto tempo. Depois chama o carro médico. Médico. Quando chegamos lá, eu já estou com o material ao meu lado e ele já me está a tirar as tirinhas do adesivo. Pá, corta aí 2. Chega agora isto e tal. Eu só meto a mão para trás, ele põe na mão e eu faço e a coisa tenta ser o mais célere possível e o melhor possível. Claro que às vezes temos... Epá, afinal isto não era compensável. Dá lá, reformula o plano. Pronto. Esta agilidade... mais até de pensar, isto constrói-se, isto é da prática, Isto não é? prática, Como é lógico. Não foi sempre assim. Não é? Eu lembro-me que a primeira vez que tive uma queda, vinha na ambulância, eu, o motorista e o meu socorrista, e houve uma queda, a ambulância parou, eles saíram e eu sentado na ambulância. Chegaram e eu, pá, precisa de alguma coisa, é que eu não sei o que é que aconteceu, mas eu não... Não sei o que fazer! Fiquei preso. Já vi isto acontecer depois com outros que vieram depois de mim. Sim. Socorristas, médicos. Primeira vez que acontece, tu cais no mundo. É que antes é tudo teórico. É pá, o ciclismo, a posição é esta, depois tem os carros, tens o outro carro ali, este cai, tu tomas o... É tudo teoria. Quando eles caem, tu vês uma molhada deles no E é um chão, caos. dizes assim... Resolvam lá isto rápido, levanta-se. Eu nunca mais me esqueço, a primeira vez que ele veio, foi volta ao Alentejo. Nós já tínhamos conversado antes, já tínhamos tentado afinar a estratégia, no fundo tentar integrá-lo, porque ele teve a humildade de reconhecer que era jovem e inexperiente e querer continuar com a estrutura que estava antes já montada. E é preciso dizer humildade porque assim foi, porque normalmente, ou até legitimamente podia chegar e dizer não, eu quero trabalhar com fulano e cicrano que conheço de outras andanças, quero lá saber, quero fazer o meu... Mas pronto, ele quis fazê-lo assim. Foi umas reuniões preparatórias antes, onde nos conhecemos e fomos, no fundo, alinhavando, e há uma queda, uma passagem de nível. Exatamente. Com uma fratura de clavícula e umas coisas. E foi engraçado, porque aquilo correu até muitíssimo bem. Mas depois, no final do dia, lembro-me bem, estávamos ao jantar... E ele desabafa do género, hoje quando o gajo cai, a primeira coisa que eu pensei foi, onde é que está o careca? Onde é que está o careca? Estás a ver? Do género, o que é que eu faço agora para isto? Estás a ver? Quando eu vi a tua careca, ok, está salvo, o dia está salvo. Trabalhar. Mas isto é normal, Nessa altura ele não vinha comigo no carro. Só que isto, Ele estava na ambulância. isto é assim, isto levanta-nos aqui algumas questões. Esta experiência e este saber de que as coisas são naturalmente assim, levanta-me sempre muitas reticências e muito receio quando eu vejo provas, seja de quem for, porque eu disse-vos há bocado, e é verdade, é aquilo que eu penso e que eu preconizo. Tanto me faz a vida de um cadete como a vida de um elite. Tanto me faz quem ganha 10 mil, 100 mil, como não ganha nada. Sinceramente, E tu vais para provas choca-me ver em que vês gente completamente inexperiente, que não sabe o contexto que vai encontrar naquela assistência. Já vi clínicas de medicina no trabalho. Se eu fosse fazer medicina no trabalho, ia ser um desastre. Percebes? Eu ia ter que necessariamente ter um período de adaptação para exercer medicina no trabalho, ter formação específica para exercer medicina no trabalho. Cada macaco no seu galho, as pessoas vão construindo, vão procurando depois. Tu contactas com uma nova realidade, que o ciclismo é um mundo, mesmo dentro da parte da medicina no desporto, é um mundo muito peculiar por estas coisas por este dinamismo, é um desporto que não para, por esta resiliência, atletas duros, tu não encontras sempre. Para lá, parou. Para lá, larga-me que eu quero andar. É totalmente diferente, tens que ir atrás dele, tens que ir fazer. Pelo tipo de casuística, de quedas, de situações clínicas que se tem presente. A rapidez que tem que ser no tratamento. Rapidez, decisão, tomar decisão ali, negociar com eles. Não dá. Repara, não dá, por isto, por aquilo, vais piorar, vamos parar. Porque a prova continua, tudo isto tem que ser feito rapidamente. E nós vemos por aí, ainda assim é melhor do que não ter lá ninguém. Mas vê-se muitas das vezes pessoas voluntariarem-se para irem fazer a assistência na prova X no circuito Y, não sei das quantas, que não têm a mínima noção de para onde vão, do que se tem de munir para lá estar. Que material, que preocupações, o que é que eu devo acautelar, o que é que eu devo preparar previamente. Nós todos os anos fazemos a volta ao Alentejo, já não sei quantos anos.
Todos os anos revemos o plano de evacuação. Todos os hospitais. O Alentejo tem 3 ou 4 hospitais. Não vão construir lá nada nos próximos 50 anos. Esquece. E um gajo diz assim, mas para que é que fazes a mesma coisa? Mas é a etapa do ano passado. Já sabes que só há 3 ou 4 que te interessem. Mas o gajo vai voltar a ler aquilo, vai voltar a estudar. Todos os dias há um briefing. Todos os dias batemos na tecla para que depois as coisas consigam sair com a fluência que tu vês e que perguntas como é que fazes lá atrás, precisas de mandar uns gritos. Não. É automático. É automático. E por acaso, em relação a isso, eu até acho que, em termos regulamentares, se não me falha a memória, eu acho que é uma grande falha dos regulamentos não ser necessário um médico numa prova de iniciados, de escolinhas. Não é necessário, basta ter uma ambulância. Eu acho que em termos regulamentares é assim. Enquanto que numa prova de elites é necessário ter médico ou ambulância medicalizada. É assim, as provas de um dia, eu acho que o que diz o regulamento é que tem que estar um médico ou então uma ambulância equipada para suporte imediato de vida. Sinceramente também não sei para que suporte imediato de vida. Medicalizada. É uma medicalizada, ok. Uma ambulância que tem um enfermeiro, tem os fármacos. Mas é assim, sinceramente, eu acho que é algo que devia de começar a ser mais interiorizado. E isto é muito fácil da gente pensar. É pensarmos, ok, pode ter algum custo. Pode. Sim. Ok. A bicicleta que os meninos compraram também tem custo. E nós vemos crianças com bicicletas balúrdias, crianças que nunca vão ser ciclistas. E as outras ao lado com bicicletas de brincar e a ganharem na gincana. Não é? Por isto, o investimento individual vai até onde cada um pode. Tudo bem. Pensando em segurança, eu acho que é importante que as mentes evoluam para criarmos as condições de segurança necessárias para garantir que, se algo acontecer, pelo menos haja uma assistência que nos diga assim, fizemos o que era possível, humanamente possível, para satisfazer a necessidade de saúde daquele acidentado, seja criança ou não seja, e correu bem, fantástico, correu menos bem, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Tínhamos lá tudo o que era preciso. Nem sempre me parece que é isso que acontece. Não me acontece. Aliás, vamos lá ver. Eu ando nestas andanças há 8 anos. 8, agora vou no 9 ano. Nunca me pediram a minha célula profissional. Como é que sabem que eu sou médico? Esta é outra coisa muito engraçada, sabes? Então eu vou ter contigo, Vasco, dá-me aqui as costas. Não, mas isto é engraçado. Por isso é que tu para mim é sempre chapa 5. Claro. Tu para mim é sempre chapa 5. Helder, prepare o chão, já foste, eu só vi um episódio do Dr. House, só sei aquela receita. Não, mas isto que ele está a dizer, isto que ele está a dizer. Qualquer um pode ser médico. Qualquer um pode ser médico. Já sabemos que... Já sabemos que para a prova avançar tem que ter um médico. Deixa-me contar uma história. Então, mas para lá, eu vou-vos provar como qualquer um pode pode ser médico. Etapa da volta a Portugal. Sim, essa foi etapa da volta. Ou seja, o cicloturismo. O cicloturismo. Sim. Atenção que o que nós vamos dizer aconteceu e nós estamos aqui a dizer abertamente, informalmente, que aconteceu. Isto serve para nós tirarmos as devidas ilações. Trocamos as posições no carro. O médico passou para trás. Eu era enfermeiro. Que passava a ser a posição do enfermeiro. Eu era o motorista e no lugar do médico... eu fiz isso com o Carvalhinho também. Vai o Carlos. Pega num estetoscópio na brincadeira e põe no pescoço. Arrancámos naquela da brincadeira, da palhaçada entre nós, amigos. Doutor, hoje vais aí e tal. Mostra lá o estetoscópio e tal. Mete o estetoscópio, depois ligam-lhe e tal, e ele vai a falar ao telefone e nisto o estetoscópio esqueces. É como se puseres um cachecol, esqueces, está lá, esqueceu. Tá lá. Vamos em prova e há um atleta, um participante. Doutor! E o Carlos népias, porque não sai, né? Doutor! Ele olha, diga. Sai-lhe aquele diga. Estou com uma dor aqui no joelho. E ele vira-se para trás e diz, dá-lhe o spray, só chegou. Doutor, muito obrigado. Estou muito melhor. Ok? Isto passou-se. É evidente que é assim. Para quem está lá em casa, estávamos lá os três. Estamos lá. Já tivemos uma situação já tivemos vários, mas já tivemos uma situação, por exemplo, de um infarto e estávamos os três na mesmíssima posição. O que aconteceu foi simples. Os três saem do carro, automaticamente ele vai para o sítio dele e nós vamos trabalhar. Ponto. Ali
é uma forma de nós encontrarmos de descomprimir um pouco, principalmente para o Carlos, porque como tu sabes, ir a conduzir numa volta a Portugal é dose. É conduzir, é antes das etapas, é depois das etapas, chega ao final do dia, meu Deus. E é forte. Aquilo em tempos foi o dia de descanso, agora é o dia de mais trabalho. Portanto, é a forma que encontramos de dar um pouco, de recuperarmos o nosso motorista, vou eu conduzir e vai. Aquela brincadeira do estetoscópio derivou nesta situação, mas a verdade é que qualquer um com um estetoscópio, É doutor. está aqui o nosso médico da prova, senta-se num carro, não traz uma mala, não traz um par de luvas, senta-se no carro e vai. Porque ninguém diz, mostre-me por favor a sua cédula profissional. Ninguém controla. Claro. Tira a identificação e o número de ordem dos médicos para colocar, por exemplo, no relatório que é entregue no final de cada prova à Federação Portuguesa de Ciclismo, o relatório de fecho. E isto é algo que é muito grave, não é grave, é muito grave. Porque nós estamos lá por bem, nós fazemos... Mas quantas vezes eu já ouvi dizer complicaram-me lá a prova, não queriam deixar aquilo começar porque não tínhamos médico e tal. E às vezes não desenrasca. Por que não? Porque não? Mas tem que haver controle. Nós temos que avançar. Eu queria fazer aqui uma pergunta chegando um pouco atrás, ou seja, voltando à volta a Portugal deste ano, teve condições especiais, demasiado calor. Vocês não acham que é um pouco desumano? Não digo até num ano atípico em que tiveram 40 graus, mas nos anos normais, então, 30 e poucos, ali, 35, 36, 33 graus. Não acham desumano 100 e tal ciclistas a 200 ciclistas estarem a pedalar na altura de maior calor, ali entre o meio-dia e as 5 da tarde? Ou seja, quando todos os médicos recomendam às pessoas não andem ao sol, não andem na terreira, precisamente nessa hora, mas e o ciclismo é aquela se formos a pensar dessa forma, então não se faziam provas em Portugal. Porque todas elas são sobre-humanas, são duras, não é? Uma prova de ciclismo é uma situação em que o esforço humano vai ao seu limite. Mas com o calor... Com o calor, pior ainda, como é evidente. E pode mesmo pôr, é uma situação extrema que pode pôr em causa até a própria vida do atleta. Nós temos plena noção disso e tanto temos e tínhamos que chegámos a reunir várias vezes com o presidente do Colégio de Comissários e com o organizador para tentarmos avançar com algumas soluções para minimizar esses estragos, não é? Só que nós somos apenas uma das entidades envolventes, não somos nós que ditamos as regras. Podemos propor, sugerir, e foi o que nós fizemos. Houveram algumas sugestões nossas, tendo em conta as condições climatéricas, a extensão das etapas. Mas é óbvio que há aqui um conjunto de fatores também que nos ultrapassam e há outras entidades envolvidas que também ditam as suas regras. Tem que haver aqui um consenso. Por exemplo, a situação dos bombeiros virem ajudar, que foi muito mediático, foi algo programado pela própria organização, foi a organização que propôs, que ligou para os quartéis. Não sei se depois até que ponto é que também pelo próprio mediatismo eles acabaram por vir até mais do que aquilo que realmente era necessário. Era água a mais. E depois era água que era para os ciclistas, era para os carros, para toda a gente. Era para isso. Sabes que é sempre complicado. Já temos fotógrafos. Sabes que é sempre complicado em pleno, quando a competição já está lançada. Há muita coisa envolvida, do ponto de vista logístico, de patrocinadoras, de expectativa, TVs, etc, não é? Que no fundo, há bocado quando perguntavas da hora, isto foi respondido logo na reunião de abertura da Volta a Portugal, para quem esteve presente na apresentação, pelo diretor da organização, referindo-se precisamente à questão da cobertura televisiva e do horário, e de ser aquele horário por uma questão de share, de audiências. Exatamente. E, portanto, é evidente que isto é dinheiro que vai gerar dinheiro para pagar alguém. Assim, não é? Pronto. Eu acho que não estou errado, mas a Volta à França também é dentro do mesmo horário. Sim, mas agosto é que é o mês mais complicado. Sim, mas a volta e foi Portugal sempre... é dos países que tem mais taxas que ultrapassam os raios do Sim, claro, sim. Mas repara, a volta foi sempre nesta altura. Sempre foi nesta altura. Agora, Estamos a falar que é a festa para o imigrante também. Este ano foi, de facto, se calhar é uma forma 4 dias de ter mais mediatismo. Se não fosse nesta altura, se calhar não tinha o mediatismo que tem. Não é? Nós temos que avançar com aqui a chover perguntas. Temos novamente o Filipe Sousa a perguntar se
como um médico e um enfermeiro, como é que analisam a questão do doping no desporto? É a primeira pergunta. É lá! eu A primeira sinceramente- pergunta se É posiciona. lá! Não vinhas preparado! Não esta preparado. Não vinhas. Isso é uma questão. Queremos dois pontos muito- de vista. É uma questão muito problemática. Não é? Nós primeiro nós temos que entender que este pessoal, e atenção que eu não estou aqui Nós nem íamos perguntar isto, pois não? eu não estou- Pois não, isto. Eu nem tinha nada O disto. Pedro foi boa pergunta. Eu não estou no papel do advogado do diabo, vamos lá ver. Mas temos que pensar que estes atletas, a vida deles depende dos resultados que eles têm ao longo do ano. Exato. Não é? Pronto, a vida deles depende Mas disto. vamos... O contrato deles depende disto. Vamos lá ver. Se me perguntassem a mim, epá, olha lá, tu consegues ter mais rentabilidade se tomares esta pastilhazinha e ela não te faz problema, não há problema nenhum e tal. Eu ia dizer que não. Não sei, se calhar até dizia que sim. Não sei, quer dizer... Epá, tu acabas por estar no meio e isto, para quem lá está, acaba por... Agora, também temos que Deixar perceber uma ir, coisa. mas- Temos que perceber uma Mas coisa. vamos ver. O que Se eles é calhar- doping, é por algum motivo. É porque de alguma forma, pode prejudicar a saúde do atleta. Certo. Isso é uma das definições do doping. E pode favorecer esse atleta em detrimento de outros que se calhar naturalmente até terão mais aptidão para aquele desporto. Não é? Pegando um pouco no que estás a dizer, tu foste ciclista, foste treinador e agora és médico. Tu estiveste nas três vertentes. Para quem não sabe, que efeitos a longo prazo pode ter o doping? Depende do doping. Vamos fazer uma compilação de várias coisas. Esteroides, anabolizantes... É assim. Vasodilatadores. Vamos lá ver. Se Vasodilatador. falarmos Vasodilatador. em esteroides Posso? anabolizantes, isso é vasodilatador. Posso? Vasodilatador, é verdade. À vontade. Pronto. Então, Já passaste os dois já copinhos respirou. diários? Vamos deixar responder. Deixa. Vamos lá ver. Se estivermos a falar de substâncias anabolizantes, temos que pensar... A médio e longo prazo. Um dos efeitos que poderá acontecer, por exemplo, se houver alguma neoplasia, por exemplo, ainda numa fase inicial, pode despoltar Algum tipo de cancro. tipo de cancro, pode despoltar e agravar. O próprio hepatocarcinoma é uma das situações que pode acontecer, quando se recorre a esse tipo de medicação. Isto falando dos esteroides anabolizantes. Outras situações, no caso, por exemplo, feminino, uma mulher que recorra a esse tipo de substância dopante pode masculinizar, não é? Isso é uma situação que também poderá acontecer. No homem, o caso da infertilidade, por exemplo, que também é um efeito secundário dos esteroides anabolizantes. Se falarmos, por exemplo, dos corticoides, quando são usados de uma forma muito recorrente, podemos falar, por exemplo, de problemas articulares, porque de desgaste de cartilagem mais acentuada, de fragilidade ao nível dos tendões, provocando uma maior suscetibilidade para rupturas musculares, ou até mesmo, se pensarmos no extremo, podemos pensar num síndrome de Cushing, por exemplo, numa hipertensão. Há vários efeitos secundários para esse tipo de substâncias dopantes. Lá está, cada substância tem os seus efeitos secundários. E se estão incluídos no Código Mundial Antidopagem é porque de alguma forma poderão colocar em perigo, digamos assim, a vida do atleta. Por isso é que é considerado doping. Também, para além do Olha, eu vou dizer só uma beneficiar. coisa, eu não vou entrar nestes detalhes, vou só fazer assim uma abordagem quase de espectador ou de analista espectador, que é, eu lembro-me de uma vez, uma etapa da Volta a Portugal,
por uma questão de... Houve um boicote dos ciclistas. Exatamente. Por causa de uma questão de segurança relacionada com o arranque da Volta a Portugal, em que fizemos 33 km/h de média, atrasamos a transmissão televisiva, o Fernando Mendes quase que não entrava para entregar os eletrodomésticos lá no preço certo, que aquilo prolongou-se até às 7 e tal da tarde. Os ciclistas na rua ouviram das boas. Seus estes, seus aqueles, seus aqueles. O ciclismo, para um espectador de ciclismo, é aquele desporto em que uns loucos em cima da bicicleta descem a 70, 80, 90, fazem aquelas curvas todas, se passasse, como é que dizias? Se passasse era uma curvaça. Ah, Estas é boas. que quando sobem vão ali a 25, 30, 40 a dar, a subir, a atacar, têm energia para isto tudo, e estamos a falar consecutivamente nas grandes voltas, 22 dias, na Volta a Portugal 11 dias, consecutivamente ao longo de 180, 200, 160 e tal quilómetros por dia. Epá, se calhar, digo eu, repare isto, é o se calhar, é levantar hipóteses, se calhar é pedir demais a um ser humano que tenha capacidade de dar isso no primeiro dia, dar 44 de média no primeiro dia, 44 no segundo, 44 no terceiro, 44 no quarto, por muito treino que tenham. Portanto, para nós termos o ciclismo que existe, se calhar, temos que, ou melhor, para não termos doping no ciclismo, se calhar temos que nos conformar de que não é possível termos ciclismo de 22 dias, 200 km de média ou 180 km de média de duração das etapas, com médias absolutamente loucas, que poucas motas de 125 se calhar fazem, porque às tantas algumas chegam a meio e dão um estouro, não é? Acaba o gás. Portanto, isso é um tema muito debatido, mas também temos que ter É preciso ver isto, não é? uma situação. O ciclismo associa-se muito o doping ao ciclismo, mas o ciclismo ainda assim é o desporto que mais combate o doping, e se calhar é por isso que se fala muito no doping no ciclismo. Não, exatamente, mas aí se Não é? formos a falar no desporto e o doping no desporto, sabemos que o ciclismo é uma minoria. Pá, porque também... Porque se formos ver a casuística que há percentualmente, em relação ao número de controle que se faz nos ciclistas e o número de praticantes, Consegues ter mais nos xadrez. muito... Não, eu estou a dizer o número de Não controle... consegues ter mais casos. Eu não estou a falar dos casos positivos, estou a falar do número de controle de casos controlados, de atletas que são controlados. Pelo número de praticantes no ciclismo é muito superior a outras modalidades que têm mais atletas e são menos controlados. Poderá haver em número absoluto mais controle, mas em percentagem, em relação no ciclismo, há muito mais controle do que, por exemplo, no futebol. Sim, claro que sim, porque também temos existe essa mancha, essa nuvem em cima do ciclismo, como foi o caso do doping em França e tudo mais, e a partir daí... Mas o ciclismo combate o doping. Claro Essa é que é a combate. questão. Eu Mas há também- dias estive a ver o último relatório da UADA, e o ciclismo não é a modalidade mais controlada, nem é a modalidade que tem mais casos de doping. Não é. Não, nunca será. Só que foi aquela que veio com esta história toda, foi aquela que veio para o jornal, falámos disto na outra tertúlia com o David, é que tu falas de ciclismo, no jornal vem isto. Se falas de um ciclista, doping no ciclismo, no jornal vem uma página. Exato. Sim. E isto vende. Pronto. E das modalidades supostamente mais mediáticas não se fala, por isso simplesmente Não se fala, porque ela já enche a página. Há um certo, Ou então é o há revés, um certo né? protecionismo também. Tem que ser. Dá-me ideias. Tem que ser. A Federação Austriaca, por exemplo, eu vi um estudo há alguns tempos que é das modalidades que mais recorre ao doping. E, no entanto, não se ouve falar Pouco se fala. sobre os doping, porque isso provavelmente... se calhar, Sabes quanto é que custa uma inscrição? Fiquei eu a saber, porque eu desconhecia por completo e foi naquela situação. Depende, Também mas estava a ouvir. raramente são caras. Sim. Mas vamos avançar. Temos o Nuno Valadas, que vocês já devem conhecer, porque supostamente ele foi tratado por vocês. Aqui o Nuno Valadas está a dizer que o Vasco Miguel Maia não teve de me parar, apesar de eu querer continuar. Ele já tinha quase a certeza que eu tinha a bacia partida, mas não me dizia, apesar de eu querer continuar a prova. Faltavam 500 metros para acabar a primeira etapa do Algarve Bike Challenge. Sim. E ele Sim, está a sim, mandar um sim, grande sim. abraço. Não me lembro. Recordo, mas eu acho... Valadas. Epá, eu tenho uma foto com ele. É? Sim, é isso. Epá, está tudo fixe. Um Mas abraço. trocam contato mesmo.
Basta responder com um e-mail. Recordo-me, Eu foi passo à aqui chegada, ao nós Vasco, fomos, Vasco, fomos acionados, já estávamos na meta quando Foi. fomos chamados. Sim. E temos o Paulo Sousa a dizer que, portanto, o Dr. Vasco referiu que nunca lhe pediram a sede profissional, e ele até acrescenta mais. No caso de motociclistas, também ninguém questiona se tem carta de condução. Tão pouco a Federação o faz no momento da emissão da licença. Curiosamente, no momento da acreditação dos jornalistas, pede-nos sempre a carteira de jornalista. Portanto, é a única parte que é controlada na volta a Portugal, é se temos carteira de jornalista ou não. Pronto. Sei lá, tens cara de terrorista, vou lá. Tu já viste bem. É verdade, é verdade. Não vais entrar ali tu pelo meio da caravana com ideias loucas. Ou... Já aconteceu. Gostava de perguntar, Vasco, agora outra coisa. Tendo em conta o que se passa no ciclismo atualmente, de que forma é que tu achas que a medicina pode evoluir? Bom, que a medicina no ciclismo é isso? Desportiva, medicina desportiva, sim. É assim. Chegou a um patamar em que eu sinceramente tenho alguma dificuldade em perceber para onde é que poderá evoluir, muito sinceramente, porque atualmente já é tudo tão minucioso, em que a planificação do treino já é tendo em conta os parâmetros do atleta, com o seu VO2 máximo, com a potência, com o limiar aeróbio, limiar anaeróbio, já é tão estudado que muito sinceramente, em termos de medicina, não sei muito mais por onde é que poderá evoluir. Agora, em termos de metodologia do treino, aí sim, aí está sempre em evolução e há sempre estudos de uma forma ou de outra. Agora até se fala muito dos treinos por picos de intensidade, que se calhar não valerá a pena ou consegue-se chegar ao mesmo ponto se fizermos treinos de muita intensidade, baixa intensidade, muita intensidade, baixa intensidade. Ou seja, em termos de avaliação médica, já não haverá assim muito mais por onde andar, porque já medimos a potência, já medimos o que é fisiológico com a frequência cardíaca em relação à produção de ácido lático, limiar aeróbio, anaeróbio. Conseguimos detectar o VO2 máximo do atleta. E eu sinceramente não sei por onde é que poderá evoluir muito mais. Não poderá passar, como já vi num documentário, sobre a seleção genética? Bom, aí entramos novamente no tema do doping, porque também já se fala em modificação genética e, aliás, já está incluído no Código Mundial Antidopagem. Ainda não se consegue detectar, mas já lá está. Mas como é que, por exemplo, sabe-se atualmente que o tramadol é uma substância que devia ser retirada da... Sim, até porque está num grupo de fármacos em que também já são proibidos. O tramadol ainda não é permitido pelo ADA. Mas o tramadol pertence a um grupo de fármacos, que são os opioides, que já são proibidos, com exceção do tramadol. Mas eu estou convencido que é uma substância que está a ser monitorizada. Sim, mas ainda não pode ser considerado positivo se o atleta apresentar valores. Exatamente. Anormais. Poderá, e eu julgo que está a haver pressões para que isso aconteça, para que o tramadol entre também nas substâncias proibidas. Mas isto, o Código Mundial Antidopagem, ele vai mudando e eu lembro-me perfeitamente da cafeína ser proibida. E hoje em dia até há estudos que nos dizem que a cafeína até é benéfica, que se deve fazer. Na altura tinhas uma Aliás, não foi cafeína que era proibida, que era 600 ou 700. Não foi o Sanches, o jogador de Boa Vista, que acusou a cafeína também? Foi um caso mediatizado. Um caso muito... Pronto, e atualmente não é, ou seja, está sempre em constante mudança. Os broncodilatadores já foram completamente proibidos, só com atestado, agora não, agora já é permitido, por exemplo, o salbutamol em determinada dose, o formoterol em determinada dose, ou seja, isto está em constante mudança. Também tem a ver um pouco com as modas que se vão construindo, e o Código Mundial vai andando atrás dessas modas também, por isso não me admira que o próximo passo seja, por exemplo, proibir o tramadol, não me admira que isso aconteça. Olha, queria fazer uma pergunta que já me tinha esquecido, queria fazer no início, mas vou fazer agora. Numa das reportagens que fiz em equipas do World Tour, por vezes vamos fazer alguns estágios com eles, perguntei aos médicos das equipas
quais eram aquelas lesões mais frequentes e aquelas mais raras, mas mais engraçadas que apanhavam. Portanto, as mais frequentes eram as assaduras, é normal, as queimaduras solares, quedas, ou pequenos buracos de pedras que apanham no chão, e as mais anormais eram os furuncos na zona do selim. Tens alguma história engraçada que queres contar de casos que tens apanhado da volta? Ou... Eu tenho, mas sabes que para mim, quer dizer, para mim ir tratar um furúnculo, ou ir tratar, não se pode dizer que se vai tratar um furúnculo quando temos alguém sentado em cima do furúnculo. Em pleno, não se vai lá tratar. Mas uma cena muito engraçada, nós tivemos uma médica que trabalhou connosco e que uma vez apanhou uma situação dessas. Foi muito mais engraçada ver o ciclista a convidar a médica a tratar-lhe o furúnculo em pleno andamento do que o que será um ciclista masculino convidar-me a mim, não é? Até porque normalmente quando ele vê esta talocha, não, se calhar é melhor não correr riscos, não vá a mão deslizar, estás a ver? E por cima vai sempre com a luvinha azul. É assim, normalmente os atletas, e isso é uma situação relativamente que vai acontecendo com alguma frequência. Sobretudo nas provas por etapas, a volta a Portugal. Normalmente em prova, quando muito consegue-se colocar uma compressa e acabam por ser eles a colocar porque têm a perfeita noção do local, com uma pomada com antissético ou com uma percentagem de um antimicrobiano para tentar evitar a infecção, que é o grande risco, porque aquilo normalmente está inflamado ou já drenou, porque até pelo próprio contacto com o selim, a maturação e a drenagem ocorre de uma forma muito mais rápida, portanto não há assim muito a fazer. Depois, o que haverá a fazer será no pós-etapa. Agora é assim, e isto é outra coisa que felizmente nos profissionais já vai acontecendo, também já vai acontecendo nos sub-23 e ocasionalmente quando fazemos provas de miúdos e de escalões de formação, também já começamos a ver, que é a noção de que acabou a prova, o ideal será primeiro, e antes de tudo, tomar um duche, um banho. Porque senão vais fazer um brilhante penso, um brilhante curativo, um brilhante tratamento a uma pequena parcela do teu corpo. Neste caso estamos a falar de um furúnculo que normalmente é na região perianal, na região do períneo, que é uma região, pela localização, naturalmente suja, com o acréscimo da sudorese e da abrasão que muitas das vezes causa algumas assaduras e alguma fragilidade cutânea. Portanto, o risco de estarmos a incubar com o nosso tratamento feito por cima da transpiração e de toda a sujidade circundante à zona que nós limpamos, estarmos a incubar bactérias é grande. E, portanto, muitas vezes o que nós convidamos a fazer é, quando os balneários são próximos, um duche e voltas, e depois vamos ver isso e vamos fazer um penso como deve de ser, e encaminhamos depois para a continuidade de cuidados. Outras vezes é feito, quando estamos a falar de equipas profissionais, estamos a falar de que é feito depois assegurado no seio da própria equipa. Exatamente. Portanto, o atleta depois retoma. Muitas das vezes no dia a seguir, quando estão perante situações ou sinais inflamatórios, recorrem à equipa médica da prova, porque, como sabes, em Portugal nem todas as equipas têm médico presente na concentração, na estrutura das equipes. E vem até nós, muitas das vezes, e precisa de ser medicado com um antibiótico ou com algo, porque já temos ali uma infecção ou algo, para tratar de forma mais agressiva. Mas de facto, os furúnculos vão aparecendo. Situações assim giras, comigo não, porque eu passo pouco feminino, se calhar as evidências mais femininas era mais engraçado. Giras no sentido constrangedor, sabes? Mas sabes alguma história caricata que tenham contado para os teus? Não só essa da médica, que doutora, tenho aqui um problema, é uma médica, primeiro o rapaz, é uma médica, então, mas o que é que se faz? Eu tenho aqui um problema, e ela, então, mas é aqui embaixo, não sei se me consegue ver, estás a ver? Mas é chatice, estás em cima e depois estamos a falar de uma raça que não é nada avispada. Né? Mas era um sub-23, Então ia pouco avispado também. Não, avispado não, mas também se calhar não tinha a escola toda ainda, sabes? E pronto, foi assim uma situação constrangedora e acabou por ser ela, e é uma coisa normal, repara, estamos aqui a conversar, mas a abordagem do corpo humano é o que nós todos fazemos enquanto profissionais de saúde, de forma natural,
com todo o respeito, e sem, para nós, ver, sinceramente, francamente, ver um paciente nu é exatamente igual a tê-lo vestido. A gente precisa estamos ali para identificar a situação e satisfazer a necessidade daquela pessoa, e acabou por ser a médica, e depois dizia ela, então, mas hoje tive que pôr a mão nos tomates de um gajo. Foi a primeira vez que me aconteceu. Pronto, mas situações deste género, sim. Vocês em caravana, não é só aos ciclistas que vocês dão assistência. Não. Normalmente os ciclistas são os que dão menos trabalho. Os motoristas dos neutros são os que dão mais trabalho. Eu aposto que já sei a quem é que dão mais assistência. Às meninas do pódio. Não somos nós. É outra equipa médica que faz. O Dr. Enio, enfermeiro Alcide, é que são a equipa que está destacada para esse departamento. Nós não podemos, pelos compromissos que temos, não podemos. Até porque nós passámos muito pouco tempo. Não, a gente está a brincar, mas são contactos contactos circunstanciais, porque no período não fui sequer ser um jantar. Não queres revelar? Mentira. Isso é como aquelas gravações que tu disseste. Naquelas. Já vamos pôr. Esperem um pouco, já vamos pôr isso em direto. Agora uma pergunta à Daniela Oliveira. O que é que dizemos? Os olhos. Vocês já viram alguma coisa no ciclismo que gostavam de não ter visto e que pensaram assim, se calhar para onde já não vem? Estás a falar em relação àquilo que é o nosso trabalho? Tudo. Sim, alguma coisa que vocês tenham visto no mundo de ciclismo e pensaram mesmo. Estás a voltar para mim. Não, é assim, há uma coisa que se repete todos os anos. No final da volta a Portugal nós dizemos sempre, é o último. Já chega, esta vou fechar o Sentes saturado de muitos dias? Sim, isso é bom. São muitos dias a aturar este careca. Depois eu falo, isso é mais. Eu falo muito, sabes? Eu falo imenso. Aqui não parece, eu estou-me a controlar porque isto da televisão é um mundo novo para mim. Mas a verdade é que também, passando alguns meses sem ciclismo, temos saudades. Nós estamos a ter saudades. Temos saudades. É assim, eu sou sincero, eu comecei, a minha primeira volta a Portugal foi em 2003. Eu, na altura, era aluno de uma escola de enfermagem, uma universidade que fez um protocolo com a PAD, e fui cair de paraquedas. Era um gajo que estudava qualquer coisa, tinha umas notas mais ou menos e convidaram-me, fui. Pronto, e caí lá de paraquedas, gostava da modalidade, fui depois convidado pelas pessoas que me conheceram da equipa médica para continuar. Entretanto, este caramelo junta-se a mim há cerca de 8 anos. É evidente que aquela ilusão e aquela pica de se ter 21 anos e de se entrar num mundo destes, quando tens 36, já não é a mesma pica nem a ilusão, até porque a ilusão já não existe. Tu já encaras isto de uma forma muito mais preparada do que naquela altura, que era um mundo, era uma descoberta para mim, não é? Pronto. Já sentes o peso da idade. Tenho 36 anos, pronto, mas estás acabado. Estou completamente... é assim, eu não estou acabado, mas eu às vezes digo-lhes isto, e eles gozam, porque o Carlos já tem 40 e tal, e até o que se calhar fisicamente despende mais, mais e tal, e com aquele stress da condução. Mas eu digo, não me vejo muito para além dos 40 anos a fazer isto. E vou-te dizer porquê. Não é por falta de vontade, é por não gostar. Adoro, senão não ia. Senão não ia. Nem estava aqui. Porque aquela treta de um gajo se pôr de costas e está de fora da janela e sais a correr e vais levantar aquele e a seguir metes-te no carro e cai o outro à frente e não sei o quê, exige alguma destreza, exige algum compromisso físico também. É verdade. É verdade. É verdade. E eu acho que há que saber reconhecer que vamos, com o tempo, perdendo capacidade. Eu faço os possíveis, e dá 3 anos esta parte, inclusivamente do ponto de vista físico, corridas, isto e aquilo, com uma assiduidade. Também por causa disto. Não só porque me sinto bem, mas também por causa disto. Para rejuvenescer um pouco, no sentido de me manter hábil o suficiente e ativo. Porque apanhaste um médico que fez um plano de treino. Exatamente. Muito bom. Depois não te diga o que é que ele me deu para tomar. Não, esquece, estou a brincar. Esquece lá. Isto já sou eu. Mas eu entendo perfeitamente. Eu entendo o que tu estás a dizer. Eu este ano fiz o Yorkshire. E um mundo para mim que foi Yorkshire, para quem não conhece. O quê? Explica às pessoas. Yorkshire, uma organização do Tour de França. Estamos a falar de uma prova em Inglaterra, prova World Tour, onde eu tive a oportunidade de estar presente e trabalhar nessa corrida.
E Com a eu, equipa? com a equipa Rally Cycling Team, exatamente, onde, por amizade, o Zé Sousa, massagista lá, Sim, nós há muitos anos, conhecemos bem. convidou-me a entrar para a equipa e a colaborar com a equipa. Pá, para mim é formidável. É outra estrutura, é outra forma de estar no ciclismo, é outro modo de ver o ciclismo, é outra atitude. Encara-se de outra maneira, apesar de teres o teu estilo, a tua forma de trabalhar, para lá também vai, levas isso, é como tu fosses médico, vocês como dupla fossem para lá iam manter o mesmo método de trabalho, e é assim. E eu tive a oportunidade, e isto é a conclusão de que eu cheguei lá, pá, naquele mundo todo, e eu pus-me a observar o mecânico da equipa Vitos, profissional continental, inglesa, né? Um velhote de 70 anos, autêntico, mas autêntico Led Zeppelin, patilhaça até aqui, aquele óculinho, marreco, e eu a observá-lo, e lá ia ele. Pegava nos golos, com postura, por causa das costas. Claro. Pegava nos golos. E foi nesse momento que me fez um clique. Foda-se, não, eu não vou ficar aqui para todo o tempo. Não estou a ver a fazer aquela figura, não é? Isto está a chegar um dia que acabou, não é? Epá, porque eu, como tu dizes. Isto é como ao futebol, pá, chega uma certa altura. Mas, não. Tu chegas e Depois começas vais a para as ver. corridas dos Masters, que é mais devagarinho. Ele Eu cai. Pronto, tudo bem. A gente diz ao ciclista, o ciclista, tu levas-me lá, eu tenho calma, a gente mete a roda, fecha, vai, bora lá, eu levo-te ao pelotão. A coisa acontece, aquilo por magia, de repente ele diz, poça, já cá estou eu, que maravilha. Para mim, já sou eu que tinha a ressoar, porque eu fazer aqueles 20 metros de impulso, Jesus, para mim, cada vez mais. Não, O ano passado, eu tenho uma gira, o ano passado, na chegada ao alto que o Barbil ganhou, como é, na volta a Portugal. em Santo Tirso, não é? Não foi Santo Tirso, foi Santo Tirso. A etapa que ele ganha. Foi a Assunção, foi Santo Tirso, foi. Que aquela curva que antecedia a reta da meta, com aquele areão todo, pá, o Daniel tem uma queda, eu ia atrás no carro neutro, saio do carro, assistir o Daniel Mestre, dei papel, saio, empurro, a corrente não está no sítio, enquanto ele está a pôr a corrente eu continuo a empurrar, passam 20 metros, passam 50 metros e eu começo, médico! Que a coisa começou a ficar muito complicada. E então tu vês aí que, pá, não tens 35, não tens 40 e o peso começa, a corrida cada vez tem que ser mais curta, vê lá se metes isso depressa porque eu já não tens de sou... compensar claramente com o trabalho de planeamento que te dá, que é mais fácil de fazer com a experiência, não é? É um bocado como dizes do futebol, quer dizer, o jogador se calhar até recua um bocadinho no terreno e começa a jogar nas sobras, já não joga a marcar, joga nas sobras. Aqui não podemos fazer isso na saúde, temos que estar aptos para, não, é para ele que espera um bocadinho, está em paragem, ele que espera lá um bocadinho que eu agora já me custa andar, não podemos chegar aí. Portanto, temos uma responsabilidade para com quem possa eventualmente vir a precisar dos nossos cuidados. Mas é muito prazeroso continuar a fazer isto. Temos saudades quando não fazemos, é verdade, ao fim. Quando lá andamos ao quinto dia, a gente costuma dizer, já estou farto de ver, é sempre as mesmas caras, já estou farto de aturar. Mas temos a sorte não é a sorte, construímos uma equipa de colegas, amigos, temos, Já é pelas relações que se criam. que compensam as saudades da família, Olha, aqueles dias menos eu bons. estive aqui a refletir, a tentar encontrar esse tal momento em que não, depois disto acontecer eu não venho mais. Dentro do ciclismo isso nunca aconteceu, mas desde o momento em que a minha filha nasceu, se calhar faz-me pensar o tempo que estou ausente. Isso sim, isso faz-me pensar, porque privar-me de estar com ela durante 15 dias é muito tempo, e ainda para mais este ano. Quase que não fomos a casa. Praticamente não fomos a casa, foi tudo na tive zona sul, custou imenso. Eu tive esta facada o ano passado, quando estou uma temporada toda ausente e estava com a seleção na Turquia, e ligo para casa, videochamada, e a mais pequenina, que vocês conheceram há pouco, pai, tu já não moras cá. E aquilo Pois. traça-te de uma maneira que tu, agora é que acabou. Eu já ficava a saber.
ficar em casa, tenho a minha atividade, vou manter, pá, e aí sim, percebo. Mas a avaliar pelo top do ciclismo mundial, e estamos a falar da Volta à França, Nós temos mais de 50 anos de carreira. Porque se tu reparares e vires a equipe médica que está na Volta à França ou na Volta à Espanha, são médicos séniores. Estamos a falar de gente claramente acima dos 50 e tais. Portanto, é assim. Não, isso não vai acontecer, de certeza absoluta. Eu gosto muito, mas isso não irá acontecer no que a mim me diz respeito. É para não irá. Sim, mas no meio disto tudo também existem momentos mais em que de relaxe, exatamente. Na volta não. Na volta esquece. Na volta nós não temos essa oportunidade. E repara, Volta ao Alentejo, sim, temos tempo, ainda as estamos etapas acabam cedo. É verdade. Volta Consegues, Portugal de as deslocações é tudo na Agora, mesma região, são curtas. Na volta a Portugal, não. Tens, às vezes vens Aquelas deslocações, aquelas vens da Serra da Estrela para Leiria. Já aconteceu. Sim, sim. Quer dizer, tem que O ser. Adalfeira, que depois era em Porto Alegre. Sim, portanto, exatamente. assim, Portanto, é assim, fazes chegas Veja, lá, veja, muitas chegar. vezes jantas no caminho, para depois chegares, tomares um duche e deitaste. E deitaste Porque fizeste 9 horas dentro de um carro. É. Não é? Pronto. E às vezes não são só 9, porque nós acabamos a prova. Ainda tens toda uma Ainda temos, preparação. ainda temos que E ir ao aquilo hospital. a voltar, e aquilo Ainda a temos que ir ao Às vezes temos que ir hospital. ao hospital. Já chegaram a ser 10. E da assistência aqui? 10, 10 e meia. E a outra. Que é assim, há bocado falámos que as equipas não têm médico, muitas delas não têm um médico presente, surge uma intercorrência qualquer, socorrem-se do médico da prova. É evidente que não está escrito em lado nenhum, é o médico da prova, Sim. que nós tenhamos que dar apoio a ele. Mas nunca nos chegamos a orientar ou, se estiverem perto, a ir lá e a orientar e a ver e tentar resolver a situação. Portanto, às vezes estás a jantar e recebes um telefonema, alguém que está indisposto, o que é que posso fazer? Epá, se não estás em tempo útil, olha, estás o hospital aí em frente, ou de 3 ou Este ano 4 tivemos uma quilómetros. situação em Beja. Vai lá. De um atleta. Se estás com perto, instalação. estás perto e estás no Alentejo, estás perto deles e longe de estás a 30 km de um hospital. Tu, não, mesmo. É evidente. Epá, É o bom senso. Olha, vamos acabar de comer isto rápido e vamos lá desenrascar o rapaz que ele quer ir dormir. E já vos aconteceu, por exemplo, um atleta ter uma queda e por algum motivo ter que ir ao hospital fazer um raio-x e vocês descobrirem algo que não contavam que ele tinha? Ai, já. Querem contar uma história? Já aconteceu a situação do pneumonia, do hematórax. Ainda volta ao Alentejo, por exemplo. Sim. Também? Volta ao Alentejo. É assim, repara. Até há quem queira fazer raio-x durante É verdade. Não, aqui um dos nossos espectadores aqui in loco, que é o Dr. Américo. Esta foi muito engraçado, uma prova de júniores a chegar ao Admira. Há uma queda com 3 atletas, um levanta-se seco, ficam 2 no chão, eu pego num, ele pega no sentido de aborda num, ele aborda o outro, e pá, nas tantas eu já estou a imobilizar o meu, que era uma clavícula, uma coisa qualquer partida, e diz ele, pá, o Helder, diz, este gajo precisa de fazer um raio-x. E eu só respondo, mas queres fazê-lo aqui? Do género, nós estamos no meio da estrada. Mas o que é que a gente passa agora? Está bem, vai para o hospital, vai os dois, então este também vai, está tudo. Estas coisas também nos saem, não é? O que é que eu estava a falar antes? Estávamos a falar, desculpa lá. Em França, na chegada, Do já local um do caminhão de ir raio-x. existir, da proximidade. Uma estrutura Sim. bem diferente, não é? E Pronto. tem médicos radiologistas, tem cirurgião, tem aquilo que nós não temos. Claro. Porque é assim, tu crias só Cada a realidade estrutura, adapta-se à sua. tu crias, Cada tu situação meteres adapta-se só à sua lá o realidade. caminhão raio-x, vai criar uma expectativa. Isto é como se fosse uma ambulância e não tens lá ninguém dentro. Ou pões lá um carro médico e não tens lá um médico dentro. Chamas-se carro médico. Chamas o carro. Exatamente. Não, mas esta é a questão. Tu, quando crias condições, tens que as dotar daquilo para que elas servem. Portanto, se tens lá um raio-x, supostamente vais ver osso. Se vais ver osso, convém que tenhas um ortopedista. Se tens lá um mini bloco, convém que tenhas um gajo de cirurgia. Mas Não a é? questão é, ok, temos raio-x, sim senhora, vamos radiografar. E agora? Tenho uma fratura. Que por acaso até nós já tínhamos identificado. A clavículazinha, certeza que está fraturada, não essa é muito era- difícil de ter. Era a tua Não, pergunta. não é Se já muito tínhamos difícil. feito levado algum atleta, já tivemos sim. algumas situações dessas. Nem sempre a primeira abordagem. Nós, na primeira abordagem, repara, há coisas que são evidentes. Tens um braço com uma deformidade visível, qualquer pessoa, mesmo não sendo profissional de saúde, consegue perceber que aquele braço não está direito, não é? Está partido. Uma
nasceu assim, não vinha na bicicleta com o braço pendurado, não é? A clavícula é igual, tens a clavícula cá em cima, Igual. tens uma retração, tens um ciclista que é o clássico, tens um ciclista a segurar o braço, vais olhar cá para cima e aquele braço está pendente, porque a clavícula partiu, o ombro eventualmente. Por acaso temos uma situação Pressupõe-te um diagnóstico possível, em alguns casos confirmado, porque quando tu tens... Já alguma vez partiste a clavícula? Não! Epá, e ela está aqui, está partida. Pronto, consegues perceber. De qualquer maneira, a confirmação é radiológica e vai fazer o raio-x. E às vezes surgem situações que não estávamos a contar. Eu já tive uma situação, ainda não era com o Vasco, era com o médico anterior, o Dr. Marcos Miranda. Tivemos uma situação num prémio que terminou essa etapa no Alto Monte Junto, com um ciclista da Cofidis. Naquele tempo tínhamos equipas bestiais a vir cá fazer os prémios. Sim. E estávamos hospedados no Golfo Mar. Já tínhamos chegado ao Golfo Mar, já tínhamos terminado a etapa. O ciclista caiu numa valeta de cimento. Caiu, terminou a etapa. Chegou ao final, queixava-se da clavícula. Aparentemente não tinha rigorosamente nada, e não tinha. Depois veio-se a confirmar na clavícula. Foi para o hotel, tranquilamente assintomático, só quando inspirava um bocadinho mais fundo é que lhe doía na clavícula. E então ligou-nos, estávamos nós na piscina no Golfo Mar, eram umas 7 da tarde, pá, grande chatice, falávamos nós, ver o rapaz, a tal história do hotel. E fomos. Epá, quando lá chegámos, lembro perfeitamente da conversa, não é em confidência nenhuma, e dizia o médico, mas eu tenho a certeza que ele não tem nada na clavícula, o que é que eu lhe vou fazer? E eu disse assim, é off, aquelas conversas que nós temos entre amigos, pá, doutor, você não é médico, faça como aos médicos, meta o estetoscópio, tal e qual, e eu escuto-o. Mas foi a mesma, eu se tivesse estado calado tinha se calhar feito melhor serviço, né? Aquilo foi uma baboseira que me saiu da boca. A verdade é que ele auscultou, e um dos campos pulmonares não tinha som nenhum. O rapaz tinha feito um pneumotórax, que é uma perfuração, com um colapso de uma parte do pulmão. Estava perfeitamente tranquilo, não tinha dificuldade respiratória nenhuma, ele também era um armarão. Ele fez o resto da subida toda sozinho, rejeitou ajuda ou qualquer apoio para se colar novamente no pelotão, foi no passinho dele, estava tranquilo, perfeitamente assintomático. Mas aquela dor na clavícula incomodava, e aquilo era uma dor irradiada, era do mesmo lado, irradiada. Pronto, e é das tais coisas. Nós pegamos nele, depois da auscultação, fomos com ele ao hospital, eles estavam hospedados em Peniche, fomos a Peniche e levamos para as Caldas, para ele ser intervencionado, porque ele obedece a uma drenagem através com um dreno torácico, e depois foi para a vidinha dele passar 3 ou 4 dias lá para a terra dele, que ele era belga. Pronto, essa é uma das situações. Depois temos aquelas situações traumáticas em que tu sabes que houve um impacto forte, houve uma queda violenta, e até aparentemente ele até está bem, mas as regras mandam imobilizar. Vamos imobilizar, e chegas ao raio-x e vais a fazer digamos, a investigação radiológica do paciente e verificas que tem uma fratura vertebral. Tivemos a situação de um atleta português, o Sandro Pinto, que foi vítima de uma das quedas, que até já falámos dessa queda aqui hoje, no prémio de Viseu. Era tanta gente caída que a abordagem foi assim uma abordagem muito superficial. Ele queixava-se de facto da anca, mas foi naquela situação em que ele próprio, até com a ajuda de alguém, se levantou e tal. Eu vou com o carro do meu diretor, na altura estava no Oltano, vou no carro do meu diretor e tal, ok. Lá estamos nós ali, a corrida continua, nós estamos a assistir, estamos a assistir. Sim, ok e tal, acho que inicialmente foste tu que o viste, depois foi eu que o vi no final. E ele lá foi para o carro e tal. No final da etapa chegámos, recordo-me perfeitamente, as ambulâncias pararam à frente da meta, e vem o Sandro Pinto do outro lado da estrada, com alguma dificuldade, mas a caminhar por ele próprio, com alguma dificuldade, sim. Vamos lá ver, então vamos avaliar e tal. Lá o deitámos, avaliei, fiz as manobrazinhas da anca e tal, tinha alguma dor, mas uma fratura do colo do fémur é uma situação em que a pessoa fica com o pé rodado, ou a perna ou encurtada. Normalmente até é incapacitante para caminhar, de pedalar, e quanto mais de caminhar, porque tem carga. Bom, por isso é que, lá está, estes homens são mesmo Sim, o Filipe Gilberto partiu a rótula. Tens aí um exemplo. Mais de 60 km. A verdade é que ele tinha fratura do colo do fémur. O Contador também teve uma dessas.
E foi uma das situações que eu me senti tão mal, assim, epá, como é que é possível me ter passado uma coisa daquelas? Mas de facto, pá, pela musculatura... E dizer do comportamento absolutamente fantástico e cordial e compreensivo. Dele, da parte dele. Dele, Sim. Que eu liguei, no Dele dia e do seguinte diretor pedi imensas desculpas me ter passado numa situação daquelas, mas a verdade Nós somos é que homens, né? este Claro que sim, pessoal né? Eu costumo dizer, se os médicos e os enfermeiros fossem deuses, nós nunca morríamos, não é? Deuses no sentido de ter... E ninguém aqui tenha, nenhum de nós, isso aí, todos os que pertencemos a esta equipa, ninguém tem a ilusão de que, por sermos os mais experientes, por eu, por exemplo, ser o enfermeiro em Portugal que mais dias de prova tem, certamente, e mais experiência tem, não tenho a ilusão de que não falho. Não, e que não sou passível de falhar. Somos todos. Estamos aqui sempre e constantemente a aprender. E pronto, isto é mais um abre-olhos que nos vai também beliscando de vez em quando, dizer, pá, da próxima vez, ainda mais atento. A gente já está atento, a dobrar. Agora estava aqui a rir, lembrei-me de uma do Aldo Lima, que ele diz, né? Um parente vai ser operado, né? Se eu me puser a rezar, se correr bem, foi Deus, se correr mal, foste tu. Assim, né? Vocês têm mais ou menos uma noção quais são as duas fraturas mais comuns? É que a clavícula e os ossos do carpo? Provavelmente, não. Olha, tem muito a ver com a cinética, cinemática da queda. Da queda. Normalmente, quando o ciclista tem a percepção que vai cair, é a extensão. Portanto, a clavícula. Já tivemos fraturas do rádio, clavícula, ombro, Escafoide. o escafoide também. Portanto, Muito. pá, É um alguns bocado. por aqui, É o escafoide. alguns por aqui normalmente, às vezes não parte, mas há a luxação da acromioclavicular. Se o atleta cai agarrado e encaixado, com o pedal encaixado e agarrado, a primeira zona de impacto é o fémur, que resvala lateralmente e bate normalmente com o fémur, cabeça e ombro. O movimento é este. E, portanto, aparece muito a fratura de colo de fémur, aparece algumas do ombro, e depois temos a questão do traumatismo craniano, que é sempre uma caixinha de surpresas, que cá para dentro não é muito fácil. Mas não é muita coisa, se tivermos que eleger uma, é a clavícula. Sem dúvida. Sem dúvida. Desculpa lá estar a interromper, mas está aqui a comissária Isabel, um beijinho. Beijinho, Isabel. Ele dizer que também já fui o carro médico, sim, o médico lá dentro. Também já fui. É pá, é possível. Mas não era o nosso. Isabel, é naquele momento em que há aquela pausa. O pé do carro conduz muito rápido. Ou eventualmente uma parada Mas técnica. espera, eu também já vi. É importante eu também já vi. está parado ou não. Eu também já vi. Olha, e Também este já ano, vi. podias ter visto na volta a Portugal, e foi inédito, e também lá está, estamos aqui para mostrar que somos humanos, o carro médico só com o médico, apeado, guardado, escoltado, devidamente escoltado pelo Roda 19, ou lá o que era, verdade, e o enfermeiro e o motorista Na na mata. mata, com um rolo de papel higiênico, cada um, portanto, as coisas acontecem. Acontecem, sim senhor. Acontecem, sim senhor. Como é que deixaste isto acontecer? Não percebo. É pá, lá Há está. coisas que não conseguimos controlar. Não conseguimos Como é que controlar. deixaste isto acontecer? Começou pelo motorista. Olha, a e Isabela é depois passou responsável. pelo enfermeiro. Responsável é grande responsável por Pela dos nossa maiores, maior aventura. por um dos maiores desafios, que foi a nossa ida aos Jogos Olímpicos do Rio 2016, porque ela lançou essa boca o desafio, O desafio. para nós nos candidatarmos àquela posição, àquele lugar, no fundo. E pronto, e depois aquilo foi tendo. A gente pensou que era uma brincadeira, nunca mais me esqueço. Estávamos num grande prémio, numa volta às terras de Santa Maria da Feira, numa churrasqueira, a almoçar, e estávamos a trocar umas mensagens. Ela já lá estava no Rio, mensagem para cá, e ela diz a página: pá, vocês se quiserem vir cá, podem vir, candidatem-se. Isto vai abrir um programa de voluntariado e tal, vocês candidatem-se. E nós começamos a olhar: olha, Isabel está a dizer para a gente ir lá aos Jogos Olímpicos. Começamos todos a rir dela, só agora é que ela está a saber que a gente estava a rir dela. Nunca lhe dissemos isto, esta gaja está completamente maluco. Pensamos nós. Nunca mais vais perceber. O Brasil- Isabel, não mais avançar. O Brasil está-lhe a fazer mal, a gente a pensar lá de cá, estás a ver? E pronto, e fomos fazendo aquilo, depois entrevistas para aqui, contactos para ali, câmaras para aqui. Quando a gente começou a perceber que realmente aquilo ia acontecer, pá, a gente vai mesmo ao Brasil. Olha, é mesmo para ir, estás a ver? Mas foi uma experiência engraçada. Foi muito giro, foi muito giro.
E por isso, a Isabel. Está a ficar tarde, nós também já temos que... Está a ficar Tens tarde? mais algumas perguntas para fazer? Não, que horas estão? Já? Isto já passou são assim? 11 e tal, 11 e tal. Ai, Jesus! Passa rápido. 11 e pouco. Passa rápido. 11 e pouco, isto passa no instante. Algumas histórias que vocês tenham engraçadas que... Opa, que tenha ocorrido... Epá, tu se me perguntares de histórias... Vê lá o que é que vais dizer. Não. Reformulando. Conta. Não, Helder. Tu também és um amigo, Qual é que és moço. que eu tenho? Qual é que Tu és que eu também tenho? és. Sempre cá faz copos. É Tu pá, também és... é assim, essa- tu sabes essa. bem que tiveste presente, eu vou ocultar algumas partes da história para não ferir, vocês não têm bolinha, não é? Não. Eu vou ocultar algumas, isto é a bolinha. Tem duas bolinhas. É deste lado, Nós vínhamos aqui. Temos! Tens bolinha? Tirar aqui ao lado do vinho uma bolinha, não é? Ah, pois é, está Temos uma uma bolinha. É pá, aquela história, pá, aquela foi espetacular, no Grande Epá, Prémio das Beiras. Aquela foi Isso, fantástica. isso foi um engano. Isso foi um Há um engano. engano de percurso, Há um lembras-te? Há engano um de engano de percurso, percurso, é verdade. portanto a frente da corrida é encaminhada pela GNR para o lado errado e nós a páginas tantas começamos a perceber que havia trânsito de frente e que estávamos a fazer slalom até que de facto, a prova é interrompida e nós somos convidados a inverter a marcha e ficamos posicionados à espera que os polícias também se tinham enganado, se posicionassem para depois darmos, foi neutralizada para que fosse dada nova partida. Bom, estávamos lá, encostadinhos de cada um no seu carro e tal, a descontrair, né? À espera que aquilo continuasse, e nisto venham fulano do nosso lado esquerdo, lado do carro, a descer a rua, bate-me ao vidro do carro, e eu abro o vidro do carro para ver o que é que o fulano diz, e ele, visivelmente lentificado, muito provavelmente pelo consumo abusivo de álcool e ou estupefacientes, começa-me a dizer: olha lá, este gajo está aqui, este velho, tal e qual, né? Tem um cão lá dentro, ele bate no cão. E eu olhei, olha, está bem, pá, e agora? E pá, e agora? Ficas indiferente, ele para mim. Denuncia! E eu, epá, isto não está a acontecer. A gente fica atónitos, não é? Fica, pá, mas que é isto? Epá, denuncia tu, eu conheço-te ao velhote tal do lado. Quer dizer, se calhar mais tolo era eu, porque o gajo estava meio apanhado, ainda ele estava a dar troca. Epá, mas o gajo está habituado a ser afável e a responder a toda a gente, não é? Pá, denuncia tu, pá. Não vais fazer nada. Eu vou lá. Começa a descer. Bate à porta do homem. A corrida estava ali toda. Naturalizada. Todos os carros. Pum, pum, pum. Vem para cima. Começa a gesticular com o carro que estava na frente. Nisto sai o velhote lá dentro. Pá, já era uma carcaça. O senhor, coitado, passa a expressão. 70 e tal anos, muito lentificado. Eventualmente também pelo consumo de bebida alcoólica. Com um sarrafo numa mão e uma naifa. Um facalhão de cozinha na outra. Opa, e aquele... E nós em primeira fila. E nós em primeira fila. Eu não- O gajo a descer. por acaso Eu não tenho que percebi me nada. levantar, não sei se aparece ou não, mas faz-te conta, é só as mãos que interessam. Está a aparecer? Vê-se Olha. Olha. O gajo a descer, o mais jovem, né? Ah, se eu não sei das quantas. E o velho, com um golpe potentoso de faca, faz. Mas era tal e qual. E o outro também, num reflexo. Mas isto em plena prova, óbvio. Imagino Mete a mão, não, o outro mete a mão onde? Na faca, na frente. E entretanto o velho faz aquela. Zás. Bem, o sangue a jorrar, ele. Chega-se à beira do nosso carro. Lembram-se do Zorro? Saca da espada com a ponta branca e faz um Z. O gajo fez com o dedo, com o sangue. Zá, e assim olhava para mim. Ai, eu não, isto não está. Este gajo estava no carro de trás. Pá, Não estava nada, eu estava lá para trás. espera, Eu sim, tu estava- estavas atrás. Estava lá para trás. O rapaz desaparece. E eu saio do carro e disse: pá, os da frente levantam-se, mas o que é que foi isto? Isto é cada maluco e tal. Começa a limpar o carro, porque a gente ia para a prova. Imagina que era o ciclista a seguir, a abordar-se de mim e eu com o Zorro ali, estás a ver aquilo a escorrer sangue. Tá, que toca de limpar aquilo. Venho para dentro e diz: pá, isto é com cada um. E diz o nosso: vem ele. E eu, obrigado. Já vinha com uma ligadora. Vocês são os médicos e não me fazem nada. Bem,
Mas quando é que isto acaba, meu? Que ele dizia carro médico, estás a ver? O gajo foi à procura de cuidados de saúde e disse, então feito ao vivo. Bem, depois foi-se meter com ele, o resto da história fica para a próxima tertúlia. Que entretanto a prova começou e a gente foi-se embora. Ele ficou lá sentado sossegado. Ficou sentado sossegado, não ficou pronto. É o que interessa. O calmante estava no carro dele. Alguém daqui tem uma alcunha. Como é que é a alcunha? Vasco? Eles não se aperceberam, foi no Sabe? dia. Não, foi no dia seguinte. Foi no dia. O Piedade. Alguém o tem Jorge, alcunha de boxer? O Jorge. Olha, mas espera aí que eu já te chamei isso no carro. Pois foi. Já dentro do teu carro também já te chamei isso. Pois foi, também é verdade. Mas pronto. Não é pá, Estava mas lá o calmante lá do outro lado. pronto, e mesmo com essa A história. Epá, São muitas isto na horas. continuação. Isto na continuação. Eu estou no meu carrinho, mas tanto tempo parado, aquilo teve um Foi. Teve Aquilo- muito tempo. muito tempo parado. Foi. Pá, tu chegas um momento, estás ali no mesmo sítio, parado, sais do carro, entras para o carro, sais do Tens carro. certeza que queres contar isto? Não. Não vou contar. E eu vejo-o parado todo lá à frente. E era eles a gesticular. E os braços no ar. E o moço começa a vir a subir a rua por ali acima. Opa, ia meter-se com todos os carros. E eu, zau, logo fecho o carro, tranco o carro e deixa-me estar quietinho. Que isto não vai acontecer. Isto vai morrer ali para baixo. E eu fiquei quietinho. Opa, veio parar ao meu carro. Estás com medo! És um merda! E eu estava embora, moço. Estás com medo! Oh, filha da puta! Estás com medo! Quando aquilo aconteceu, parou. Pronto, depois o rapaz acalmou-se. Ai meu Deus. Eu saí do carro, Digamos que o falei com rapaz- ele. Digamos que o Não, rapaz rapaz. levou uma rabanada Bem. A bem. levou uma rabanada Não, de não, tiro. Tive que falar, tive que levar. Tive que chamar o rapaz à razão. Pá, isso não é assim, tem Pô-me na calma. ordem, puseste-o na ordem. Tive que o pôr na ordem. Pronto. Bem, falta uma parte muito importante, que é um brinde. É pá, mas o meu copo não tem nada, meu. Pois é, Eu não, mas eu não um bebo, bocadinho. meu. Eu sou Só um alérgico. bocadinho. És alérgico? Não, tá lá. Só um bocadinho. Só um bocadinho. E espero que o meu pai não esteja a ver. Está bom, meu, está bom. Eu só vou mesmo molhar. Se o teu pai vir e diz. Enganou-me estes anos Porcusão, tu porquê que não bebes e vais comer pão com os mouros ou coisa assim? Um Olha, grande brinde. um brinde. Muito obrigado pela vossa Obrigado, presença. nós. Dr. Vasco de Santa Maria da Feira, um enfermeiro Hélder do Ferreira, Porto. do Porto. Ferreira, do Porto. Exatamente. Porto. Muito obrigado por terem aceito o convite. Muito obrigado por terem partilhado estes momentos connosco. É sempre um prazer. Olha, obrigado nós, que E a somos repetir- fãs de ciclismo, por esta iniciativa, que sinceramente acho que vale a pena. E vocês Pá, estão obrigado. parabéns. Primeira vez. Obrigado, Quando tu obrigado. me falaste, eu já tinha o conhecimento e disse logo que estaríamos cá. Eu não tinha porque isto não passa nos canais que se pagam da cabo, estás a ver? Ah, São pronto. aqueles canais de É bolinha. isso. É de bolinha, mas é na cabo. Na E cabo. é repetir, ficar certamente mais histórias para Não, contar mas e mais dúvidas para responder aos entretanto, leitores. de facto, antes de. É pá, portanto, mandem depois de e-mail que a falares- gente responde. E o Hernani está a mandar um abraço também. Não, outro para ele, também. outro para ele. Também, coitado, ele sofreu muito já nas nossas mãos. Pois já. É verdade. Hernani, pois há de abraço. descontar, há de descontar. Depois de cá para a foto. Vais contar, é desfolga. Vá. Olha, obrigado. Mais uma muito vez. obrigado, mais uma vez. a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado a saúde. todos. E a À vocês vossa- também, à vossa saúde. À vossa saúde, Boas obrigado. pedaladas. Boas pedaladas e até daqui a 15 dias. Em breve vamos anunciar então quem é que vai estar connosco. Mais uma vez, na iniciativa da Saltar Trilhos, da revista Bike, da revista Ciclismo a Fundo e do site mountainbikes.pt. Bem-aja e resto boa noite para todos. Obrigado.